Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do Reconhece-te a Ti Mesmo. Eu sou a Flávia Gimenez, criadora da Swami Liderança e Humanização, um projeto que visa humanizar as empresas através da liderança, semear a comunicação não violenta e facilitar o desenvolvimento humano. Antes de ouvir o episódio de hoje, clica para seguir o canal e fortalecer a nossa rede. E escuta até o final. Começando mais um episódio do Reconhece-te a Ti Mesmo, hoje com o Osmar. Fico muito lisonjeada que você tenha aceito o meu convite, porque você é um dos mestres aí da minha caminhada, da minha jornada de evolução. Então, estou muito feliz, gratidão em dobro pela sua participação. Eu não costumo apresentar o convidado, porque eu faço uma pergunta justamente inicial para ele se apresentar. Mas, só para o pessoal se situar, o Osmar, ele é o criador da IMAP, que foi onde eu fiz os meus cursos de imersão, como Leader Training, Gaivotas, né, para encontrar minha missão de vida, Renascendo com Amor. Então, ele tem uma participação muito especial nessa minha jornada, nessa minha evolução, para eu chegar até aqui, para hoje, por exemplo, eu estar fazendo esse programa, falando sobre esses assuntos e tudo mais. Então, fica meu agradecimento em dobro aí para você. Flavinha, que isso? Eu fico feliz pelo convite. Show. Osmar, seguinte, eu costumo perguntar assim para todo mundo, a primeira pergunta, quem você está hoje? Porque eu acho que o dá uma limitada, né, na gente, quando a gente fala eu sou alguma coisa. Eu acredito que a gente é, sim, um apanhado de experiências, de coisas, de recursos, tanto técnicos como comportamentos e tudo mais, mas em todos os momentos da vida a gente acaba estando mais alguma coisa, né? Alguns recursos vão mais para jogo e a gente acaba explorando alguns mais que outros. Então, eu sempre gosto de perguntar isso. Quem você está hoje? Pergunta difícil, hein, Flá? Bom, Flá, hoje, assim, bate-pronto, eu estou um buscador. Eu estou numa busca, ainda mais numa jornada de autoconhecimento. Embora eu trabalhe com isso, eu leve as pessoas para essa jornada de autoconhecimento, mas eu percebo que antes de eu levar as pessoas para essa jornada de encontro com elas, eu preciso fazer a minha própria jornada. Então, eu sinto que eu estou hoje como um buscador, buscando ainda mais autoconhecimento, buscando ainda mais me entender, buscando ainda mais me conhecer e entender, né, por que eu estou na situação que eu estou hoje, por que eu estou nesse nível que eu estou hoje e com algumas barreiras que me impedem ir para um outro patamar, para um outro nível, e aí eu fico nessa busca de tentar entender e para aí sempre dar mais um passo na minha vida e poder ajudar ainda mais as pessoas. A gente fez agora um treinamento recentemente, o Revival LT. Né? Eu vi. Foi muito especial. Foi um treinamento onde as pessoas puderam resgatar tudo aquilo que elas vivenciaram na nossa imersão, né? Que você participou do Leader Training. E enquanto eu estava desenhando esse treinamento, que é um processo de cura interior, um resgate da nossa criança, eu fiz essa jornada. E aí eu percebi que eu consegui formatar esse treinamento porque eu estou o buscador. Então, por conta dessa minha busca, eu comecei a me buscar, a me resgatar e falei, caramba, eu acredito que isso aqui vai ser bom para as pessoas que já vivenciaram o Leader Training, também vai ter uma experiência muito impactante, muito especial. Então, eu estou um buscador. Show. Estou nessa busca ainda. Você sabe que eu sempre falo isso, que a jornada do autoconhecimento, para mim, ela só tem ponto de partida, né? A gente nunca vai chegar ao final dela. A jornada, ela é sempre evolutiva, e aí, quando você acha que você está sabendo, né? Puxa, agora eu acho que estou num nível bacana aqui, tô ficando confortável. Para quem já despertou para esse lance de se melhorar, se buscar, parece que nunca fica tão confortável, porque aí quando a gente chega numa nova etapa de expansão e tal, aí vem todo um novo trabalho. Isso que você falou assim olha, eu passei pelo processo e aí eu formatei o treinamento de maneira que impactou realmente as pessoas. Eu também falo isso do meu trabalho aqui. Eu só consigo acessar, né, e criar os programas que eu crio naquilo que eu me transformei. Quando eu me transformo em alguma coisa, aí, poxa, legal, agora eu consigo multiplicar isso para outras pessoas. Eu penso que o trabalho do facilitador é isso, é fazer em nós primeiro, para depois multiplicar, para depois, né, replicar. Por isso que um facilitador nunca vai ser igual ao outro, né? Porque cada um tem o seu processo de expansão, o seu processo de melhoria, né?
Sabe que teve um aluno que falou isso, né? No início do treinamento, ele falou, olha, estar aqui é muito especial, muito, sempre muito bom estar com vocês, mas sabe o que eu fico me perguntando? Quem é que cura vocês? Ah, Que me perguntam sempre isso. vocês estão aqui para curar a gente. E quem cura vocês? É uma jornada isso mesmo que não pode parar. Uhum. Então, eu gosto de sentar na cadeirinha como aluno, eu gosto de participar, porque a gente não é um produto acabado, a gente está em processo de evolução o tempo todo. Sim. Então, da mesma forma que eu ajudo as pessoas a se curarem, eu também preciso me curar. A gente tem os nossos desafios e a vida é como um jogo de videogame, né, Flá? Então, hoje eu estou numa fase, tenho o meu chefão para ser destruído. Se eu ainda não Uhum. venci esse chefão, porque ainda tem coisas que eu não vi, tem coisas que eu não aprendi, no nível que eu estou, na fase que eu estou. E como você Exatamente. está numa fase, quem está nos vendo, nos ouvindo, está hoje dentro de uma fase e não Sim, foi para a próxima fase porque ainda não aprendeu a enfrentar o chefão da vez. Então exatamente. é isso. Então agora eu Eu tenho um faço a chefão mesma dentro de mim. analogia. Eu também brinco com essa mesma analogia do chefão do videogame. E você lembra uma vez que eu tive a oportunidade de participar como dindinha, né, com vocês, de apoio e tal na equipe, e eu falei isso para você, lembra que eu gostava muito de ir nos treinamentos, que era o momento que eu era aluna, eu estava ali para chorar. Eu falo para todo mundo que eu vou para terapia hoje, eu já chego chorando, eu já economizo tempo, já. Eu já levo todos os problemas, eu vou para uma imersão, eu já vou me entregando, que nem a primeira vez que eu fiz a imersão, que foi o LT, na época que eu fui fazer a imersão, no primeiro dia, nas primeiras horas, eu estava numa posição muito de, como eu já trabalhava na área, numa posição muito de, deixa eu ver o que vai rolar aqui, né? Quais ferramentas eu já conheço, qual que eu não conheço e tal. E em um determinado momento, logo no início, foi uma virada, assim, você falou uma frase lá que foi um soco no estômago, e eu falei, cara, daqui para frente é isso, vou me jogar. E aí sim que eu pude vivenciar a transformação. Então fica a dica até para quem faz, né? Porque tem muita gente que vai fazer, por exemplo, os treinamentos e já passou por alguns processos ou algumas ferramentas de evolução, né? De autoconhecimento, e aí chega lá e fala, tá, mas isso daí, por exemplo, eu já vi, ou, isso aí eu já li, já respeito, ou conheço e tal. E se você não se entregar, por mais que você conheça o processo, você sai de lá, rasgou seu dinheiro, você não vai aproveitar tudo que o contexto vai te dar, né? E eu também adoro estar nesse papel do aluno, assim. Mas Mesmo tem agora, gente, quando é algo que eu já conheço. Muito, muito doido. quando a gente está nesse estágio de buscar, né, de ser o buscador, a gente, por mais que a gente já tenha vivenciado algo parecido, já conheço essa técnica, a gente acaba sempre pegando alguma coisa para nós. Sim. O grande problema, Flá, é que algumas pessoas, elas acreditam que elas já são tão boas, ou tão bom o suficiente, e eu estou indo para um lugar só para confirmar minha crença. Eu já sabia disso. E não Uhum. aproveita, não curte o processo. Sim, E, como você falou, a jornada tem um ponto de partida, mas não tem um ponto final. Não pode parar. As exato. pessoas precisam se abrir para isso. Porque eu já refiz formações em outros lugares, então eu já sabia o que eu ia ver, mas eu estava sempre lá aberto para aprender algo diferente, uma coisa que o treinador fala, uma sacada. E assim, você vai lá para uma formação de 5 dias, de 7 dias, de 3 dias que seja, cara, você não absorve 100%. Você vai de novo num outro lugar, você aprende algo diferente. Então, eu sou uma pessoa que eu sempre estive aberto para aprender, mas eu sinto que atualmente eu estou muito nessa fase de aprender ainda mais, buscando ainda mais. Show. Eu hoje também já tenho outras crenças, né, em relação a isso. E aí eu sempre hoje penso, independente se vier algo que eu já conheço, ouvir de outra pessoa, no mesmo dia, se você ouvir de 3 pessoas diferentes, já vai ser um aprendizado diferente em cada uma, porque cada um vai explicar de um jeito, vai trazer de uma forma, então sempre vai agregar, vai trazer um olhar novo para aquilo que você já conhece. E a questão do quem sabe muito nunca aprende nada, né? Eu nunca quero estar nesse papel de saber tudo, porque senão lascou. Então não tem mais nem nada para fazer aqui. Já posso ir, já tô evoluído o suficiente para subir. Se eu não fui ainda, porque ainda tem muita coisa para aprender, né? Muito, muito processo assim para vivenciar. E essa pergunta que te fazem, quem cuida de você,
quem resolve para... E vocês, né? Isso me perguntam sempre, onde eu me recarrego, como é que eu faço, como é que eu cuido de mim, né? Porque tem essa falsa impressão de que o psicólogo nunca teve um problema de saúde mental, o dentista nunca teve uma cárie, né? O advogado nunca teve um processo, e não é assim, todo mundo tem, tá todo mundo vivo, né? A diferença é que a gente estuda e tem as ferramentas, consegue aplicar e ajudar outras pessoas, consegue multiplicar, mas problema todo mundo tem, evolução todo mundo tá, né? Uhum. Deixa eu te falar, Perfeito. eu gosto sempre de perguntar também dos valores, né? Óbvio que você que já passou por vários treinamentos né, e conhece ferramentas e tal, como coaching, como a PNL e tudo mais, já deve ter feito aí uma ferramenta de valores, pelo menos uma vez na vida, ou várias, né? Uhum. E aí eu gosto de perguntar, assim, quais são os seus top 3 aí, né? Que a gente sabe que tem hierarquicamente os valores que nos guiam, né? Estão presentes nas nossas escolhas e tudo mais. Queria saber da lucidez que você tem em relação a esses valores e como eles se apresentam, assim, na sua vida sempre. E esses são os valores que me norteiam. Flavinha, top 3 valores. Primeiro, número 1, família. Isso aí a gente vê, né? Né? Mas você sabe que, por mais que eu tivesse esse conhecimento e do meu valor, que o valor principal é a família, eu percebi que, durante muito tempo, eu falava que era família, mas, na verdade, o que se mostrava no meu dia a dia era o trabalho, o sucesso, o reconhecimento. Então, eu colocava a família, porque é senso comum, né? Uhum, É senso comum, família, e como vai falar que trabalho é número 1? Então, eu sempre falava que era família, mas o que eu vivia e como eu me posicionava era totalmente diferente. Eu colocava o trabalho, eu colocava o sucesso, colocava a realização em primeiro lugar. Então, antes da minha filha nascer, por exemplo, eu vivia todo final de semana dentro de um salão de treinamento, ministrando treinamento, ajudando as pessoas. Então, só que eu ficava cego para aquele valor. Então, eu falava que era família, porque era senso comum, mas eu estava vivendo outro, estava vivendo o trabalho. uhum. E aí, depois que minha filha nasceu, que eu falei, calma aí, deixa eu olhar para mim. Qual que é o valor no meu... Você Ah, viu aqui, ela apareceu aqui, essa princesa. beijo. Eu não estou vivendo o meu valor. Eu estava incongruente. Então, Uhum, tá falando uma coisa e está vivendo outra. Então, eu acho que, para as pessoas identificar realmente os valores, não é o que elas acham, o que elas pensam. Elas têm que olhar a forma que elas levam a vida dela. Ali está sim. revelando qual é o valor principal dela. Se eu estou só trabalhando, cara, o valor principal é isso, né? Uhum, E então eu percebi que eu estava sendo incongruente. Então, aí foi que a gente inverteu. Quando eu fiz essa inversão e passei a colocar como valor principal família, foi aí que a gente teve um baque gigantesco, né, na empresa, porque aí eu coloquei pessoas para poder me ajudar, para poder estar em outros lugares, porque eu fazia treinamento em BH na época, fazia em Recife, fazia em São Paulo, né, Atibaia, ali na região, então eu não podia estar em todos os lugares. E aí, quando eu foquei só para esse valor, falei, prioridade é a família, minha filha está nascendo, não dá para eu ficar todo final de semana em hotel. E aí eu acabei, de alguma forma, abrindo espaço para pessoas que não foram tão legais. Mas hoje, família é número 1, eu priorizo. Então, eu canso de receber propostas. Osmar, vamos levar treinamento para minha cidade. Osmar, vamos fazer treinamento aqui, eu monto a turma. Sabe qual é a resposta que eu dou? Não dá, não quero. Não dá, não quero. Você uhum, olhava as minhas agendas antes, Flavinha, era treinamento assim todo final de semana e não dá, porque hoje eu estou vivendo de fato o meu valor principal, que é família. Então, sim. hoje é família, trabalho como valor principal, né, que envolve trabalho, sucesso, realização, e um outro valor é verdade, transparência. Então, eu procuro ser verdadeiro com todo mundo, com todas as pessoas. Eu procuro ser eu, de fato, ser transparente. Então, eu Sim. colocaria como esses top 3 isso. E hoje me sinto muito mais feliz, realizado na minha família, e não tenho o mesmo resultado que eu tenho pensando em resultado financeiro, com trabalho e tudo mais, só que esse valor está sendo... Estou vivendo de fato. E isso aqui está tudo bem. Sim. E antes É, não, antes era trabalho, 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 para de alguma forma tentar ajudar a família. Só que eu não estava fazendo nenhum nem outro. sim.
estava E tem fracassando nos meus valores. muita gente vivendo isso, né? Porque isso é uma falta de clareza, né? Como você falou, pelo senso comum eu falava que era uma coisa, mas aí vivenciando era outra. Se sentia um pouco incompleto, de certa forma, vamos dizer assim, quando a gente tá falando, o meu valor principal é esse, mas na prática estou vivendo outro, acaba faltando alguma coisa, né? Parece que eu estou feliz, mas parece que eu estou correndo e nunca estou na realização perfeita. Mas também vê se você concorda comigo, tem o lance de, às vezes, os valores, dependendo do que acontece na nossa vida, conforme a maturidade vem surgindo, né? Como você falou, aí veio minha filha, então ali eu vi que realmente eu precisava viver mais esse valor da família. Você não acha também que os nossos valores, eles, ao longo da vida, eles vão se realocando? Eu não diria assim, se transformando, sabe? Poxa, eu sempre tive o valor da verdade e, de repente, um dia ele sumiu. Não, isso não acontece. Mas dependendo da fase que você está vivendo, um valor se inverter ali, os tops. Você acredita que isso é Flá, possível? certeza que sim. Eu acho que muda a hierarquia dos valores. Principalmente quando a gente vai passando por uma jornada de autoconhecimento, uma jornada de transformação, a gente começa a olhar para outras coisas, definir novas prioridades e começa a ter mais clareza do que é importante para mim e do que me preenche. Mas, Sim. na verdade, o que eu entendi na época que eu trabalhava muito, eu estava buscando muito sucesso. Por quê? Para preencher uma falta de reconhecimento. Então, era a minha criança Uhum. ferida no controle da situação, querendo que eu trabalhasse muito, tivesse resultado para ser reconhecida. Então, era uma tentativa de preencher uma falta, uma necessidade que eu não tive lá atrás. Só que quando você não está nessa jornada de autoconhecimento, de busca, você não percebe isso. Sim. Você não tem essa consciência. Não E tem à a medida que você vai informação. evoluindo, você fala, caramba, na verdade, era o que eu fazia era, de alguma forma, querer ser reconhecido, querer ser notado, querer ser amado pelas pessoas, quero que as pessoas olhem. Eu quero que todas aquelas pessoas que lá atrás duvidaram de mim, eu quero que agora vai ter que me engolir, ó. Tipo, chupa essa manga. Olha aí, ó, Uhum. vocês falaram que eu não seria ninguém, vocês falaram que não ia dar certo, tá aí. Então, era isso, só que estava ali maquiado, estava Como escondido, tem, como tem totalmente muita coisa assim, inconsciente. né, na nossa vida. Muita Nossa, gente ainda demais. não reconhece, às vezes até já ouviu falar, mas não reconhece que lá no nosso passado, lá na nossa criança, na nossa relação com os nossos pais, né? Com a nossa ancestralidade, tem muita resposta do que a gente vive aqui, do porquê que a gente se comporta assim. Muita gente ainda não vê muita luz nessa informação, né? Que eu fico abismada, assim, você fala, mas você sabe que a sua relação com seu pai e com a sua mãe reflete no que você é hoje. Aí muita gente responde, imagina, não, isso aí eu já resolvi, nunca tive problema com isso. Nossa, meu pai sempre foi ausente, mas eu lido super bem com essa coisa, assim, né? Quantas vezes você já deve ter ouvido isso? Muitas, Uhum. né? Como facilitadores, eu já ouvi várias vezes. E aí você começa, né, a mostrar para a pessoa e tal, como isso reflete, e ela fala, cara, sim, e a resposta está aí. E só o fato da luz que traz, né? Quando você traz isso para a luz, muita coisa já se ressignifica na hora ali, né? Porque, por exemplo, eu tive, quando eu voltei atrás e fui lá acessar o meu relacionamento com meu pai, nossa, uma coisinha que eu tratei ali mudou todo um contexto de relacionamento afetivo, de relacionamento de como eu me comportava no trabalho, né? Nesse lance de querer ser reconhecida, querer ser aplaudida, por buscar isso na minha relação com meu pai durante tantos anos, enfim. Tem muita resposta escondida aí. Mas eu lembrei de uma história na hora que você estava falando dos seus valores. A primeira vez que eu fiz uma ferramenta de valores, eu tive uma dificuldade, né? Você falou assim, eu colocava pelo senso comum. Eu nunca coloquei família pelo senso comum, tá? Família hoje é um valor para mim, assim, alto. E também não está no meus top, tá? Ele está lá entre os 10 daqueles 5 que a gente tira, depois eu, tipo, tá ali, tá? Uhum. Nunca fui assim nesse caminho. Mas os meus valores maiores na época eram melhoria contínua, comprometimento com o próximo e tal. Tinha muito isso, assim, de se eu combinasse com alguém, eu conseguia fazer. Se fosse só para mim, eu comigo mesma, a tendência era falhar e etc. Mas teve um valor que nessa ferramenta eu não aceitava colocar, olha como o autoconhecimento é doido, né? Que era o poder. E aí eu falei isso para
para coach na época que estava fazendo a ferramenta comigo, e eu falei assim, ah, não, tem um valor aí que eu acho que é meu, mas eu não aceito ele. Aí ela falou, mas como não aceita, né? Falei, não, não aceito, porque eu acho ruim esse valor, né? O valor do poder, de querer estar no controle das coisas, porque era aquilo que significava para mim. Mas, como você falou, se alguém olhasse para mim ali na prática, ia falar com certeza que aquele era um valor alto para mim, entendeu? Uhum. Eu estava vivenciando aquilo o tempo todo, mas eu negava ele de todo jeito. Você vê que doideira? E aí, agora você falando, me lembrei desse episódio. Então, tem toda essa resistência, né? No começo do autoconhecimento, eu falo que a gente tem que ligar um botãozinho da autocompaixão junto, automaticamente, senão você fica frustrado, você começa a enxergar coisas em você que, se você não souber lidar, você fica bagunçado, né? Você fica meio chateado no início. E aí, lógico, depois que você realmente aceita e abraça e tira o melhor daqueles cenários, né? Aí a coisa começa a fluir. Você fala, ok, legal, poxa, se eu sei que eu valorizo isso, se eu tenho realmente, de fato, esse valor do poder, como eu usar isso ao meu favor e a favor das pessoas, né? E não de forma destrutiva, tanto para mim quanto para o outro, né? Mas é muito doido. Eu lembrei disso agora. Eu nem sei se hoje ainda é. Acho que não, porque eu não estou controlando mais nada na minha vida. E não dá, né? Ver essa pandemia aí para mostrar Né? que a gente não Exatamente. controla nada. Nada. É. E eu também desisti, sabe? Assim, não quero mais. E depois que eu comecei a jornada do autoconhecimento, eu fiquei muito querendo ser planejadora, sabe? Das coisas assim. Poxa, legal, agora eu tô com uma informação bacana sobre mim, então vou começar a criar aí uns planejamentos, vou colocar meus recursos e tal. O coaching, se a gente não toma cuidado, ele deixa a gente um pouco assim, né? De roadmaps para cá e ferramentas e ferramentas. E aí também agora, de uns 2 anos para cá, eu falei, não, peraí, é legal planejar, mas se a gente não viver na presença, lascou, nada acontece, né? Uhum. Planejamento é muito legal, mas a presença é muito mais importante. Eu tenho que planejar, tenho que ansiar alguma coisa, mas eu tenho que ficar aqui, que é aqui que está acontecendo. Né? A vida acontece agora. E deixa eu te falar, agora falando, né? A gente estava falando de valores, vou pegar o gancho e falar de qualidades, né? Que são um pouco diferentes, mas queria que você falasse dos recursos que hoje você enxerga, qualidades suas, que você mais utiliza, assim, no seu dia a dia. Falar da gente é tão difícil, né, Flá? Ah, não sei, eu sou Ó, leonina, eu amo. Eu não tenho essa dificuldade. Leonino e narcisista, não, né? Imagina, não sou não. Brincadeira. Flá, eu me vejo como uma pessoa extremamente dedicada. Essa é uma qualidade. Eu me dedico demais, demais em tudo que eu faço. Eu me considero disciplinado. Eu me vejo como uma pessoa disciplinada e uma pessoa... Eu tenho uma qualidade que aí se torna uma bênção e uma maldição. Que é uma pessoa criativa. Eu sou uma pessoa criativa. Então, ela é uma bênção porque me faz encontrar solução para tudo. Tem algum problema, eu estou buscando um jeito de resolver e tal. Nunca fico ali paralisado. Então, essa criatividade me move. Só que aí se torna uma maldição porque durante muito tempo, só que isso já aprendi a domar, tá? Assim, mais recente na minha vida, tá? Uhum. Durante muito Eu tempo. não sei o que você vai falar, mas eu acredito que seja algo que eu ainda não aprendi a domar em mim. Então, eu já vou pegar essa aula aí. Eu estou sempre mudando, estou sempre alterando as coisas. E aí eu percebi que eu estava sempre recomeçando. Estava sempre recomeçando. Então, a minha disciplina, a minha dedicação me fazia continuar realizando, executando o que eu queria, entrando em ação. Aí minha criatividade inovava, criava algo novo. E aí eu bagunçava tudo, começava a construir um castelo e falava, não, muda esse castelo, que agora eu tenho uma ideia de um castelo muito mais bonito, muito melhor, que vai Sim. fazer um efeito maravilhoso na vida das pessoas, na minha vida. E aí criava um novo castelo e começava a criar a minha disciplina, a minha dedicação. Bora lá, vamos levantar esse castelo aí que você imaginou. E aí, quando eu estava quase, a minha criatividade vinha e falava assim, puta, mas tem agora, não é um castelo que você precisa levantar aqui um palácio. O palácio assim vai ser... E aí destruía todo o castelo que eu estava criando. E aí, durante muito tempo, eu me via recomeçando. Uhum. E aí, Essa sou eu.
Por isso, tenho certeza que quem está nos ouvindo nem deve ter passado por isso. Tem gente Né? que não, só nós Imagina. mesmos, né? Aham. Exclusivo nosso, E, isso. e aí eu percebi, falar que assim, por isso que eu falo que eu estou nesse buscador, que por mais que todo recurso, todo conhecimento, eu percebi que no fundo eu estava me sabotando. Cara, eu Uhum. estou me sabotando e comecei a buscar por que eu estou me sabotando. Porque para começar as coisas estavam dando certo, estavam fluindo e de repente eu mudava tudo, mudava totalmente a direção e sempre recomeçando, sempre tendo ideia nova, sempre. E só que se é um recomeço que está te levando para o objetivo que você almeja, ó, tô no caminho, tô mudando a rota porque eu vou chegar lá, mas não, estava sempre recomeçando. Não era uma mudança de rota que iria me levar para o objetivo final. Era Uhum. sempre recomeçando. Então, é isso. Essa é a Eu maldição do coloco como criativo. qualidade. Exatamente. Essa é a É, maldição. Porque aí vem com uma autossabotagem. sim, Então, num contexto é muito bom, em outro contexto não está tão legal. É exato. a falta do equilíbrio e não contextualizar. Sim. Né? Então, uma pessoa ser disciplinada e tudo mais é muito bom, só que aí ela pode também se tornar rígida demais, não ser flexível, porque tem que ser isso, tem que ser desse jeito também. E foi isso que eu me programei para fazer, vou ser disciplinado para executar, e aí não tem margem para ser flexível. E aí é algo muito bom, só que em algumas situações pode virar uma maldição. Uhum, Então, é. por isso que não Em ter esse conjunto é um autoconhecimento, problema, né? exato, não ter essa percepção acaba atrapalhando. O que é uma qualidade, o que é uma força, vira uma fraqueza. Sim. Eu também tenho exatamente isso, nunca nem tinha visto, tá vendo? Agora você já até me acendeu uma luz, não tinha nunca olhado por esse lado, mas eu sofro com isso também. É, parece que eu estou o tempo todo me reinventando, então eu estou sempre recomeçando também. Ah, tá, legal, criei um programa. Ao invés de eu, tipo, ah, beleza, agora eu vou me dedicar e vou vender esse programa, ou vou fazer esse programa acontecer, não. No outro, dali um mês eu estou criando um novo, e aquele anterior eu nem explorei tudo que ele tinha né, para ser explorado ali. É muito doido. E eu sou assim também. Aí a cabeça não para, e o tempo todo uma coisa assim de, nossa, eu preciso de uma ideia fantástica. Agora eu vou ter a ideia maravilhosa da vida. É, Eu falo isso é a para minha mãe. criatividade, o lado É, eu sempre falo, sonhador. nossa, agora eu vou ter. Agora eu tive uma ideia que, olha. Aí no outro dia eu já tive outra e a anterior nem lembrei mais. Mas ao contrário de você, eu não sou disciplinada. Não me considero uma pessoa disciplinada. Eu sou uma pessoa muito intensa. Mas também com a velocidade que eu vou, é a velocidade que eu volto. Eu vou e volto, é rapidez. Eu conheço alguém assim, viu? É, nossa, é muito Não, doido. não, Mas eu olha, sou muito bom para executar. É para fazer, deixa comigo, bora fazer. Agora, como que a gente vai fazer é outra coisa. é, o É outra operacional eu coisa. sou muito boa também. Só que aí Mas quando sabe, a gente. Oi, desculpa, pode falar. desculpa, não, mas sabe o que eu percebi? Flá, até para não partir para outro assunto, que eu acho importante falar, eu percebi que eu estava viciado na emoção de estar sempre começando, o Hum, sentimento de começar. Eu comecei a me viciar nisso, era um vício isso, em sentir isso, bora, vai começar aquela euforia e tal, e aí a hora que começa a andar, perdeu aquela emoção, e aí eu estava recomeçando de alguma forma e viciado naquele sentimento. Acontece muito isso em casais que brigam muito. Casais que brigam muito, eles ficam viciados naquela emoção da reconciliação. é Porque verdade. quando se reconcilia, é aquele fogo, né? Aquele amor, tem uma relação intensa, né? Sexual e aí Uhum. depois, né? As coisas se normalizam, entra ali num platô que é natural e aí entra uma briga de novo, um problema, para quê? Para voltar para aquela mesma emoção inicial. Então eu Sim, percebi isso, percebi que havia esse vício de emoção e senti isso. vício do entusiasmo. É. Interessante, vou pensar sobre isso. Onde que eu tô viciada? Com certeza não é nesse exemplo do casal aí, porque tô mais que água no balde nessa parte aí, mas esse negócio da criatividade, acho que aí eu consigo explorar. E deixa eu te falar, e pontos de melhoria, acho que você já falou, né, essa questão do equilíbrio da criatividade, mas tem alguma coisa hoje assim que você fala, cara, isso eu tô em processo forte, isso aqui eu tô me dedicando a melhorar em mim, assim, muito, né, ainda mais nesse momento de buscar e tudo mais. Ai, Flavinha,
tem tanta coisa que a gente não consegue encontrar, né? Mas eu, assim, hoje algo que eu tô controlando legal é a impulsividade. Que assim, sou muito intenso, muito impulsivo e assim, para você ter ideia, que eu não tenho assim vícios, né, de droga, de álcool, essas coisas, porque eu falo assim, ó, eu sei que se eu beber, se eu fumar um cigarro, se eu usar uma droga, eu sou tão intenso, eu viro viciado pior que tem. Eu sou muito intenso, sou muito impulsivo, então eu Uhum, preciso de alguma forma controlar isso. Sempre domei isso, né? Sempre controlei essa impulsividade, mas para o trabalho, em relação com outras pessoas, isso acaba de alguma forma afetando, atrapalhando. Então é algo que eu procuro ter mais pisar no freio, ser uhum. menos impulsivo. E aí, inclusive, em tomar decisões de recomeçar e bora, tudo bem, vamos derrubar tudo e começa de novo, vai dar certo e tal. Então, Sim. essa impulsividade aí é algo que tô no processo, já domei bastante, mas estou na jornada ainda de controlar ainda mais. Sim, mas você sabe que a gente estava falando assim do lado negro e do lado bom das coisas, né? Eu também penso que o impulsivo, né, de certa forma, ele é muito movido ao vamos resolver. Claro, se a gente não toma cuidado, isso vira um problema mesmo. Mas eu ainda sou da tecla do que o mundo precisa de nós, dos impulsivos, sabe assim? Porque eu também, eu sou um D no DISC, né, que é o perfil dominante, que é o joga o chapéu e depois corre atrás. Então, assim, para onde que tem que ir? Vamos indo, que no caminho você vai me explicando, você já vai otimizando o tempo. E aí, durante muito tempo também eu falei, cara, eu preciso mudar isso, eu não posso ser assim, preciso ser uma pessoa que, sabe, pisa no freio, entende melhor o cenário e tudo mais. É, nessa gana de ser assim, eu acabei errando a mão em algumas coisas, assim, na minha vida, sabe? Perdi um pouco daquele brio do vamos aí, vamos realizar, vamos fazer, que eu tinha antes, tentando ser essa pessoa mais, não, peraí, vou controlar minha impulsividade e tudo mais. E hoje eu estou no caminho inverso de você, assim, eu estou indo resgatar minha impulsividade um pouco, sabe? Para algumas coisas, óbvio, para outras eu ainda estou no lado negro da força do impossível. Mas para algumas outras eu vi que eu consegui, sabe, amenizar, assim, controlar, mas aí perdi um pouco da mão também do outro lado. Fiquei muito passiva, achei. De impulsiva fui para passiva, né? Então, essa busca do equilíbrio, eu acho que a linha tênue, aquela linhazinha ali, ela é bem complicada de achar, né? É. É tipo a corda bamba do equilíbrio mesmo, assim, que se você não vigia, não está presente, quando você vê, ou você pendeu para um lado ou para o outro. Então, a clareza é essencial, né? E deixa eu te perguntar, você sente assim, né? Tenho certeza que na sua jornada aí já tiveram muitos altos e baixos, como na de todo mundo, né? Nunca a gente está numa linha reta. É, mas eu gosto de perguntar assim: você sente orgulho da sua jornada? Assim, você está na parte em que você se sente muito orgulhoso, ou tem algumas partes que ainda você não fez as pazes? Porque eu, na minha jornada, assim, no determinado tempo, logo que eu, por exemplo, queimei a ponte, né, do direito para uma nova carreira, eu demorei um tempo para fazer as pazes com a Flávia do direito, com aquela pessoa que se dedicou tanto tempo para uma coisa e de repente decidiu mudar e tudo mais. Aí depois fui me transformando, fui transformando, né, as minhas relações com os meus pais e consequentemente com as minhas relações pessoais, amigos e afetivo e tudo mais. E aí você olha para trás e fala: Meu Deus, não acredito que eu era essa pessoa, sabe assim? Lembrar umas fases, nossa, que a gente fala, ai, que vergonhinha, que eu era assim. E aí depois tem que fazer as pazes, porque se não faz as pazes, fica incompleta. A criança fica ferida, continua ferida do mesmo jeito, né? E Uhum. aí eu gosto de sempre te perguntar, como que é essa relação para você? Assim? Ô, Flavinha, você falou isso aqui, acabou de me ver um insight aqui, né? Sabe que dos meus amigos de infância, nenhum fez os meus treinamentos, né? Não fizeram, não Nenhum? foram, nenhum. E algo que eu sempre esperei, né? Você tem um negócio, você tem uma padaria, o que você espera? Que seus amigos vão lá comprar pãozinho lá, né, meu? Fala, porra, Uhum, você come pão todo dia, meu? Vem cá, né? Pelo menos vem experimentar. Se não gostar, beleza. Mas sim. vem. Mas aí eu fiquei pensando, eu falei, caramba, é que
a pessoa não acompanhou minha transformação. A pessoa me enxerga como o Osmar lá atrás, o Osmar lá que tinha dificuldade de se expressar, de falar, falava tudo errado, com todas as limitações. Então, a pessoa ainda estava presa no Osmar antigo, não no novo Osmar. Que a forma que você me vê, Flá, é diferente dos meus amigos, a forma que me vê. Que você não conheceu a versão, uma versão, um produto iniciando, em desenvolvimento, que era uma porcaria e estava lá se lapidando. Né? Eu até entendo, mas você sabe que uma das frustrações em relação ao passado é isso, né? Dos meus amigos nunca terem dado o voto de confiança, né? De ter vindo. Mas aí depois eu fiquei pensando, eu falei, será que no fundo não é porque eu queria mostrar para eles que eu estava bem? que eu evoluí, que eu cresci, que eu prosperei, que todo mundo que duvidava da minha capacidade agora, será? E sempre fiquei nesses questionamentos. Mas você sabe que quando eu comecei a desenhar o Revival, desenhar o Revival para mim foi uma grande jornada de autoconhecimento, de busca, conforme eu falei, né? Eu falei, bom, para eu ajudar as pessoas a resgatar a criança, curar, porque foi muito centrado nisso, né? No resgate da nossa criança. Deixa eu resgatar a minha, né? E aí eu fiquei pensando, tem uma frase que eu uso, e é de uma música de um poeta, o nome dele é Alan Dias Castro, se eu não me engano, acho que é esse o nome do poeta, e aí eles fazem uma música com poesia, né? E aí Eu eu encontrei conheço. Conhecem? E eu usei uma música, né? Sou super fã deles. Eles têm uma música do Perdão que eu acho maravilhosa. Eu uso tô usando no Freedom, Tá? inclusive, que é o Papo de Monge. Esse E mesmo. aí tem uma música, né, do A Criança que eu fui um dia, e aí eu comecei a pesquisar na internet, e eu falei, bom, quais músicas eu vou usar no treinamento? E aí tem uma frase, né? Se a criança que você foi um dia viesse te visitar, ela se reconheceria? Né? E aí eu fiquei pensando, e aí eu estava deitado em casa, fiquei pensando, ouvi essa música, fiquei pensando na vida, e eu falei, poxa, será que me reconheceria? E assim, a minha criança tem muitas feridas, tá? Que eu tô curando, e essa jornada de cura não para. Aí eu parei e falei, poxa, cara, olha onde eu moro, né? A minha criança, a gente não tinha nenhum quarto, era eu, 4 irmãos, dormia numa sala ali, era 2 numa cama de solteiro, num colchão de solteiro, 3, não tinha travesseiro, né? Aí eu parei e falei, porra, com certeza ela não se reconheceria, porque eu fiquei melhor do que ela imaginou. Né? Olha a casa onde eu moro, olha a cama que eu tenho, olha o travesseiro que eu tenho, olha o quanto eu evoluí. Eu acho que ela não se reconheceria, porque talvez nem ela imaginava que poderia se tornar isso, mas ela sentiria, sim, orgulho. Sentiria orgulho do que eu me tornei. Então, o sentimento é isso. Então, é uma evolução. Até me perdi um pouco na pergunta sua, né, Fá? Comecei a falar um pouquinho do Não, é passado. basicamente isso mesmo, do orgulho. E assim, você falando isso agora, eu vou até mudar minha pergunta agora. Começar a perguntar, se a sua criança chegasse hoje aqui, ela teria orgulho de você? Porque eu acho que essa pergunta nos faz, por exemplo, perguntar para mim, você tem orgulho da sua trajetória? Chega a ser até superficial se eu não faço realmente esse balanção todo, né? De a minha Flávia antiga, ela teria noção disso aqui, né? Se ela viesse agora aqui. E aí, você falando isso, lembrei até daquele filme que é maravilhoso, que é o Duas Vidas, né? Duas Vidas. Eu coloco como atividade para o curso, viu? Assistir. No Freedom, acho que você também coloca, não coloca? No No Freedom? LT, coloco no LT um No trechinho. LT. E eu sou apaixonada por esse filme, e é incrível quando o menininho chega lá e fala, não acredito você não ter cachorro. Na verdade, na história do filme ali, é uma decepção, né, que o menininho tem, né, dele, assim. Nossa, a gente não tem cachorro? Como assim? Tudo que você gostava tanto, né, você perdeu, que também tem, né, isso tem que se considerar. Mas eu acho que quem já despertou para o autoconhecimento, essa parte eu acho que não fica tão difícil. Mas essa visão assim de, cara, não, talvez não me reconheceria porque eu conquistei coisas que naquela época nunca nem poderia imaginar, né? Então, assim, estou bem melhor do que poderia ter imaginado, né? E aí, você falando isso, não dando spoiler, que eu sei que a gente não pode dar spoiler dos treinamentos, mas quando eu fiz o Freedom, que a gente faz esse passeio, né, na linha do tempo, foi um presentão, assim, que eu não sei, provavelmente você não vai lembrar, porque eu comentei isso lá, mas também tanta gente que faz o curso e comenta tantas coisas, mas uns dias antes eu tinha brincado em casa, assim, falado, nossa, se eu pudesse encontrar com a Flávia do futuro, só para ela me falar que tá tudo bem,
Só para ela falar, amiga, vai dar tudo certo, relaxa. Porque tem alguns momentos que a gente fica meio, caraca, tá difícil isso aqui. E aí lá, né, tem uma das dinâmicas, a gente tem essa oportunidade, né? E é, puta, incrível. E mais do que voltar, né? E falar, cara, minha criança e tal, que orgulho de quem eu me tornei, é essa viagem também para o futuro e falar, poxa, quem eu quero ser lá e eu posso ser ainda melhor do que eu estou imaginando agora. Então, assim, menos anseio, né? Menos ansiedade e mais convicção, mais confiança também para ir, né? Para caminhar. Uhum. E aí você estava falando o lance dos amigos, de pessoas que conheceram versões anteriores às nossas, né? Eu já fiz bastante reflexão disso, porque eu perdi muitos amigos quando eu mudei, né? Tipo, chegou uma parte da jornada que, assim, parecia que a galera debandou de uma vez só, assim. Foi muito doido. E aí vem aquela parte que a gente sente só, né? E tudo mais. Acho que todo mundo, né? Passa por isso quando está em evolução, quando está crescendo. E aí, durante muito tempo, eu fiquei assim, sabe? Com vergonha. Aí, assim, já era uma outra versão minha que eu me orgulhava, me sentia muito feliz por ser aquela versão. Mas aí ficava assim, nossa, mas a galera que não conhece essa minha versão vai me criticar, porque vai falar que eu sou uma fraude, porque a pessoa não me conhece. Então, eu fiquei um tempo vivendo isso, sabe? Até que quando realmente me fixei nessa nova versão e falei, cara, não, eu sou isso aqui hoje. Quem não, como você falou, né? Não deu o crédito, não veio querer me reconhecer, né? Me conhecer novamente e ver quem eu me tornei agora, que está perdendo essa minha nova versão melhorada, porque eu me considero uma versão muito melhorada do que eu era. Então, se a galera gostava da antiga, provavelmente iam gostar da nova. Pessoas que realmente gostavam de mim, né, iriam se apaixonar por essa versão nova também. E pouquíssimas pessoas vieram, né? Recentemente eu recebi uma mensagem de uma pessoa dessa galera, assim, até por esse trabalho aqui com o programa, de falar, cara, eu nunca imaginei, sabe? Quero te pedir perdão pelas coisas que te falei na época, pelas críticas que fiz e tudo mais. Então, assim, pouquíssimas pessoas se dão a esse trabalho, né? De, oh, deixa eu ir lá ver, né? O que aconteceu com essa pessoa, né? Se ela melhorou. Preferem ficar preso em versões antigas nossa. E talvez por medo, né? Eu vejo um pouco também de projeção, sabe aquela coisa assim? Todo mundo tem medo da mudança, todo mundo quer evoluir, mas evoluir dói, então você tem que querer muito agarrar essa chance e falar, vou me dedicar a isso aqui. Então, quando alguém consegue, naquele grupo que a galera ainda não conseguiu, você não acha que você acaba sendo um gatilho negativo para essa galera? Por isso que essa galera fala, não, deixa, vai lá. Você não acha isso? Eu vejo um pouco isso. Acaba sendo um gatilho de frustração, de, pô, eu não consegui. Quando a gente decide seguir nossos sonhos, se tornar uma pessoa melhor, a gente meio que liga um holofote nas Uhum, pessoas, né? E a gente acaba iluminando para as pessoas aquilo que elas não querem enxergar. Porque você teve coragem de perseguir seus uhum, sonhos, você teve coragem de enfrentar seus medos, de mudar, você teve coragem. Essas pessoas não tiveram. sim. Porque como você joga essa luz para elas, isso acaba incomodando essas pessoas. Sim. Começa a despertar sentimentos mesquinhos Uhum. de raiva, de inveja. Então tem muito disso, tem muito disso. E para quem decide perseguir seus sonhos, começar a ser atacado ou as pessoas se afastarem, com certeza absoluta. Sim, eu passei Isso é muito por isso. natural, isso faz parte da jornada, isso faz parte. Só que tem muitas pessoas que não dão esse passo, ficam ainda presas por conta desse medo, do que vão pensar de mim, do que vão falar de Eu mim. fiquei muito tempo assim. Quando eu falo para você assim que o LT foi um marco, né, um divisor para mim, porque foi quando eu fiz, e olha que eu já tinha feito, né, outras coisas. Também tenho consciência que tudo acontece na hora certa. Mas antes disso, eu parecia cachorro correndo atrás do rabo. Eu já sabia o que eu tinha que fazer, eu já sabia o caminho que eu tinha que seguir, mas por esse medo de sair fora do bando e o que as pessoas vão pensar, e as pessoas vão me criticar e tal, né, inconscientemente a gente sabe que vai chegar uma hora para evoluir que a gente vai ter que andar uns passos sozinhos, né? E isso aí assusta um pouco. Então eu ficava cachorrinho correndo atrás do rabo. Até o dia que eu falei, cara, não quero realmente mais essa vida para mim, eu preciso sair disso aqui. E para eu sair, eu vou ter que abrir mão de várias coisas aí que já são conhecidas e confortáveis para mim,
até as dores, né, que eu falo que é a merda quentinha, que a gente sabe que fede, que tá ruim, mas eu vou continuar aqui, tá quentinho. Aqui, pelo menos, o cheirinho já conheço. E aí a gente tem que sair fora. E é como você falou, tem que ter muita coragem, né, para fazer isso acontecer. E também tem a parte que eu falo assim, os amigos parece que não dão tanto crédito para a gente quando a gente está nessas realizações, né? Eu deixei, às vezes ainda fico um pouco frustrada em algumas situações, mas eu percebo assim, que nem eu faço um projeto e aí eu vou lá e falo para os meus amigos, vocês não querem, né, conhecer, não querem? Ah, não, obrigada. Aí esses dias até brinquei, falei, olha, vocês me apoiem enquanto eu estou na base, porque a hora que eu estiver lá, querido, não vem postar foto comigo, falar que sempre acreditou em mim, que não vai valer, não. Aí elas deram risada, mas eu falei, é isso, né? A gente tem que apoiar, assim, os amigos. Mas, infelizmente, e acredito que por isso que a gente falou, né? Por essa questão de alguns gatilhos serem despertados, né? De, poxa, porque todo mundo tem projeto que não consegue fazer acontecer, todo mundo tem vontade de mudar coisas que não consegue. Então, aí, quando alguém consegue, o outro olha e fala, nossa, ele conseguiu e eu não. O que eu faço? Tento também ou critico ele? Ah, acho que vou criticar, acho mais fácil. Mas uma coisa que a gente percebe, né, Flá, mas é só quando está na jornada, e quem está nos ouvindo, nos assistindo, caso esteja paralisado, quando a gente entra em ação, mesmo que sozinho, aparecem pessoas. Sim, sim, Aparecem sim. pessoas na jornada, aparecem Sim. pessoas que vão se conectar com a ideia, vão se conectar com o nosso propósito, aparecem. Então, por mais que as pessoas acabam temendo a solidão, estar sozinha, e, e se der errado, eu estou sozinha, eu precisava de um apoio, eu preciso de uma validação externa, vai, mesmo sozinho, vai, porque uma hora você vai encontrar pessoas que têm a mesma ideia. Um novo Flá, bando. quando eu fundei o IMAP, lá em 2006, você não tem noção da quantidade de pessoas que eu convidei para fazer parte da minha equipe. Eu convidava, eu implorava, porque era eu e a Naná, né? Naná, para quem não sabe, é minha esposa. Era eu e ela só. E para você ter um instituto, uma empresa de treinamento, não dá para você ser sozinho, você precisa de pessoas, tem pessoas para dar um suporte, para ajudar, tem toda uma estrutura de pessoas. Eu implorava para as pessoas, e assim, ninguém. A gente conseguiu um casal, hoje eles moram em Portugal, inclusive a gente ia levar o treinamento lá para Portugal, e aí veio a pandemia, né? Veio a pandemia e ferrou com tudo. Eles foram os únicos, foram as pessoas que falaram, cara, a gente acredita nisso, acredita em você, e foram. Então, a gente começou, e a Naná, a gente começou. E aí essas duas pessoas apareceram, foram anjos que apareceram. E aí depois que começa a dar certo, né, Flá? Aí as pessoas querem estar do lado, as pessoas querem, né? E hoje, assim, a gente recebe milhares de pedidos. Ah, eu quero fazer parte dessa equipe. Hoje não dá, né? Não tem como você ter uma equipe com 1000 pessoas, não tem como. 200, não dá. Mas é isso, no começo as pessoas vão duvidar mesmo, não vai ter apoio, e as pessoas precisam ter isso em mente. Você não vai ter o apoio que você espera, não vai ter, não adianta. Não fique esperando, vai, começa. Osmar, mas e aí assim, depois as pessoas aparecem. Eu diria mais. Hoje eu te digo que, assim, na minha jornada, eu também percebo que isso acontece sempre que eu vou mudar de fase, né? Que é a famosa jornada do herói. No começo, cada novo ciclo, por mais que a gente venha, né, com novos bandos, novas pessoas, sempre tem essa parte da solidão, de certa forma, da introspecção, né? De ter que mergulhar e tem horas, né, fases da nossa jornada que o mergulho tem que ser tão profundo que não dá para você ir acompanhado. Naquela profundidade você tem que ir sozinho, não é? E aí eu hoje tenho uma visão diferente. No primeiro voo que eu fiz sozinha, eu vou falar para você que foi doído. Hoje, quando eu estou voando sozinha, eu já aproveito mais o voo, sabe? Porque eu sei que aquele voo sozinho vai me trazer muitas informações minhas que acompanhada eu não ia acessar. Vou ter que chegar uma hora que... E, assim, esse período da introspecção é o período em que eu mais cresço, né? Pelo menos eu percebo isso, assim, na minha jornada. E aí vem essa questão que você falou, vão aparecer pessoas, até pelo lance da energia, que eu gosto também eu acredito muito nisso. Quando você está vibrando numa energia, você acaba atraindo pessoas que estão, né, buscando as mesmas coisas que você. Os mestres vão começar a aparecer, né, com as informações que você precisa naquele momento, vão te trazendo bagagem,
vão te inspirar, vão te ensinar, pessoas que estão precisando ou estão na mesma linha de evolução que você, para você trocar e conviver e se ajudar e tudo mais. Então, eu penso que não tem... Eu, por exemplo, já não tenho mais medo disso, né? Se fica de dica para quem está ouvindo a gente, não paralisa, continua voando solo, porque uma hora vai aparecer aí a galera que é afim com essa energia, e você ainda vai fazer muitos voos solos nessa jornada. Vai ter muitas outras etapas em que você vai ter que voar solo, não vai ter jeito. E não, a gente não pode ter mais medo da solidão, né? Que a solidão, ela edifica tanto quanto a troca, né? E Exato. deixa eu te falar, frustração, pegando, né, gancho de tudo que a gente está falando, uma coisa leva a outra. Como que você hoje lida, né? Hoje você já tem aí um nível de autoconhecimento mais, né, alto, em comparação do que você já teve. Deixa eu fechar meu WhatsApp, senão ele fica fazendo barulho. E aí eu queria saber como que você lida hoje, qual que é a sua receita, quando você, puta, coisa não rolou, né? Você que fica igual eu lá no recomeço. Puxa, tive uma ideia incrível, vou colocar em ação, nem todas elas vingam, né? Algumas a gente acha que é incrível, aí depois coloca para rodar e fala, acho que não era tanto. E aí eu queria saber de você como que você lida com as suas frustrações, assim, com seus momentos de fracasso. A gente não lida, né, Flá? Não? Ah, eu lido. Brincadeira, tô Um brincando, choro brincadeira, profundo. tô enchendo o saco. Não, ó, sabe uma energia que é muito, muito presente em mim, né, de sentimento, é a raiva, né? É uma energia muito, muito forte. Então, essa impulsividade que eu falei para você tá muito ligada à raiva. Então, quando vem a frustração, o sentimento que vem, uma raiva assim imensa, uma imensa, gigantesca, e aí eu procuro me recolher, ficar na minha, até para não, né, descontar em ninguém, porque ninguém tem Uhum, culpa. Só que ao sim, mesmo tempo que vem essa raiva, eu fico puto da vida, eu me recolho no meu mundo interno, eu pego essa raiva e uso como um impulso para poder fazer a coisa dar certo. sim. Então vem a frustração, a gente tem uma baita de uma queda, fico puto pra caramba, com raiva de tudo. E aí a questão do autoconhecimento, né? E eu sei que essa raiva é do quê? É a minha criancinha, que sempre sentiu muita raiva lá atrás das coisas das frustrações, né, que não foram atendidas, e Uhum. volta à tona. Então acontece alguma coisa, vem toda essa raiva, é o Osmarzinho de novo com raiva, né, se manifestando. E da mesma forma que eu fazia lá atrás, de me recolher, porque eu ia fazer o quê com a raiva? Criança. Não tinha ninguém para acolher, Irra, tinha ninguém chorar. para ajudar a elaborar. Não, mas não podia chorar, né? Senão eu vou aí, vou te dar um motivo para você chorar. Não é assim? Uhum. Tá chorando por quê? Sim, Você não é muito apanhou para estar ingrato. chorando. É. Então, que aí, né, o comportamento adaptativo da época se manifesta na fase adulta. Sim, Então, me recolho para não descontar em ninguém. Aí eu pego essa raiva e uso como uma alavanca, como um impulso, para assim, vou fazer dar certo, vai dar certo. E aí vem as minhas forças, aí vem a criatividade, vem a disciplina, sim, vem o comprometimento, vem a dedicação para fazer a coisa dar certo. Então, a frustração não tem como não se frustrar, não tem como, né? Tem, por exemplo, pai e mãe sofrem muito porque não quer que o filho se frustre, quer tentar fechar todas as portas, quer controlar para o filho não ter uma frustração, uma decepção. Não adianta, isso vai acontecer, vai acontecer. Então, o que a gente não pode é ter a expectativa, a esperança de que a gente não vai se frustrar. sim, Porque a pessoa a pessoa acaba descontando nela, né? Seja se entrando de cabeça num vício, seja machucando outras pessoas, sendo agressiva. Por que isso acontece? Porque a pessoa tinha a expectativa de não falhar, de não se frustrar, de que ia dar tudo certo, e não dá para ter essa expectativa, Flá. Então, eu sei que vai ter as dificuldades. Então, vem a frustração, que é natural. Porra, não aconteceu como a gente queria, deu algo errado. Mas aí eu me recolho dentro de mim, fico puto pra caramba e falo, essa merda, viu? Fico ali uns dias nesse sentimento e depois eu, calma aí, pego todas as forças, pego todo esse sentimento de raiva e falo, vamos construir alguma coisa. E aí me reinvento, recomeço, crio algo para poder sair da situação que eu me encontro e fazer a coisa acontecer. Então, a forma que a gente lida é assim, que eu lido é dessa forma. oh, Cada um tem que encontrar o seu jeito sim, de lidar, mas o que é. não pode é achar que não vai ter frustração.
Mas Isso quem não aí, vai? sei lá, eu acho A que ilusão isso... é se achar demais, né? A galera que já Achar que... chegou, sei lá, acho que as primeiras frustrações aparecem cedo, né? Eu diria, assim. Então, acho que ninguém tem essa ilusão de que as coisas dão sempre certo. Pelo contrário, tem gente vivendo numa ilusão contrária de que nunca dá certo. Aí você já caiu na outra parte do pessimismo. As coisas dão errado. Eu gosto de falar assim, que os fracassos são os manuais daquilo que não funciona para gente, né? Então, como diz a Helena Trajano, ela falou uma vez eu assisti um treinamento dela e ela falou uma frase que ficou bem legal assim para mim, eu peguei para mim, que ela falou: "Eu gosto de errar. Eu adoro errar, porque errando eu aprendo que não funciona. Eu só não gosto de errar a mesma coisa mais de uma vez. Aí eu fico puta. Mas errar eu gosto". Ela falou: "Eu gosto de errar, eu gosto de aprender o que não funciona também", né? A gente tem que conhecer os dois lados. Mas você sabe que de todo mundo que eu já conversei aqui, você foi a primeira pessoa que citou a raiva como É, sentimento da frustração. Juro, todo mundo fala que fica chateado, que fica decepcionado, fica magoado, mas ninguém falou da raiva. E a raiva é um sentimento considerado negativo, mas que ele é muito positivo quando você pega nisso. Cara, eu tô com tanta raiva do que eu tô vivendo agora, que eu vou fazer essa raiva virar ação. Vou pegar toda essa raiva e fazer diferente. Até me lembrei, você contando assim, falando isso, eu lembrei até do seu livro, que no seu livro, logo no início, você fala isso, né? Que você estava com tanta raiva daquele cenário que você falou, não, então eu vou fazer diferente. Eu não vou falar, vou exato. perguntar, você lembra? Se eu perguntar se você lembra, é ridículo, né? Sim. A raiva é um baita de uma emoção que, se for utilizada corretamente. Só que a Sim, gente não tem, né? A gente não tem, infelizmente, não recebemos na escola orientação, os nossos pais não sabiam como lidar com sentimentos, e a gente começa a negar os nossos sentimentos. Mas toda emoção tem uma função, ela é útil se a gente souber utilizar, sim, traz uma mensagem para traz uma nós. mensagem, exato. Deixa, Mas é um desafio saber lidar com a raiva. sim, mas você acha, tem isso também, né? Eu acho que a dificuldade de lidar com a raiva está um pouco ligado àquela coisa assim, quando a gente sente raiva, a gente sabe né? Tem uma ideia, mais ou menos, às vezes não a causa raiz, mas a gente sabe de onde está vindo aquela raiva, do que a gente não está gostando, né? Do que está despertando aquilo, mas aí não pensa o que eu quero no lugar daquilo que eu não quero. Essa falta de percepção do que tá, isso aqui me irrita, isso aqui tá me incomodando. E muita gente, por exemplo, quando eu estou atuando como facilitadora, que eu pergunto, e o que você quer no lugar disso? A pessoa não sabe. Ela não parou para pensar nisso. Ela está tão indignada com aquele cenário, com tanta raiva daquilo que ela está vivendo, que ela só focou naquilo que ela não quer mais. Eu não quero mais isso. Mas se você não tiver clareza do que você quer no lugar disso, você vai ficar preso nessa raiva aí por um bom tempo. Você não vai sair disso daí, né? Ou vai sempre cair na mesma armadilha. Vai estar Uhum, sempre revivendo os mesmos problemas. Né? sim, Eu não defini o que eu quero para o meu relacionamento, eu estou infeliz com esse, saio desse, e aí eu entro num outro relacionamento e estou na mesma insatisfação. Mesma coisa com o trabalho ou qualquer área da vida. sim. Essa clareza. Né? As pessoas, infelizmente, nossa, eu vejo pessoas criticando o trabalho de coach. Eu falo, gente, se o pessoal não sabe o que está falando, eu falo, Deus, eles não sabem o que falam. Uhum, Porque, cara, um coach, ele dá essa clareza. Isso muda. Você ter clareza do que você quer, muda a sua vida, muda o sim, seu futuro, Flá. Porque agora sim, eu acordo e sei para onde eu estou indo. E quem é o profissional que vai fazer isso por uma pessoa? É o coach. sim, É a pessoa que ajuda a fazer isso, até essa descoberta. Porra, agora eu sei o que eu quero para o meu relacionamento, eu vou caminhar, vou acordar todos os dias, eu vou caminhar para isso. Só que enquanto eu não tenho essa clareza, essa definição, não tenho um profissional que me ajude, eu vou continuar patinando. Né? sim. Esse trabalho que você faz, Flá, é maravilhoso. É É maravilhoso. nosso, né? A galera que critica não sabe do que está falando. Não Não sabe sabe, mesmo. nunca passou por um processo. E esse papinho assim da galera que critica, que fala assim: ah, agora todo mundo é coach. Todo mundo não, amigo, porque você mesmo que está falando isso não é. Você não conhece as ferramentas. Você tem as ferramentas? Não tem. Você aprendeu a fazer o coach? Não sabe. Então, assim, não é todo mundo. Você mesmo que está falando isso não é. É muito É. doido, né? E outra coisa. Flá, assim, e tem muito mais pessoas precisando de coach do que coaches.
Exatamente, é o que eu ia falar agora. O mundo está falando isso, né? De agora todo mundo está migrando para terapia, para o lance do desenvolvimento e tal. E eu falo, isso acontece porque a demanda aumentou. Quando a demanda aumenta, a oferta, consequentemente, aumenta. O mundo está precisando disso. A galera está com a saúde mental, no zero. Se o pessoal não despertar para se conhecer, para se fortalecer, para ir buscar uma liderança pessoal, vai ficar em sofrimento e, a tendência do mundo é essa galera ficar muito em sofrimento. Porque a hora que a galera que despertou começar a ficar em maioria, que ainda não estamos, mas chegaremos nisso, aí a galera que não pegou esse trem na hora que ele estava passando, vai ficar em sofrimento ainda maior. E assim, uma resistência, sei lá, vou usar essa palavra mesmo, burra, né? Que, poxa, é uma melhoria para você. Por quê? Porque durante tanto tempo as pessoas buscaram um personal trainer para melhorar o seu corpo, um nutricionista para melhorar a alimentação, mas não aceita que um profissional possa te ajudar a achar um caminho, né, mais assertivo para a sua vida, ou lidar com as suas emoções, aprender a nomear seus sentimentos e tudo mais. Por que não? Se tem pessoas preparadas para isso, por que não buscar, né? Muito louco. Mas isso Verdade. ainda assim, meio, eu percebo, cultural nosso, brasileiro, né? Não sou de falar mal do Brasil, não gosto, muito pelo contrário, tenho muito orgulho de ser brasileira, mas penso que lá fora, por exemplo, o coaching, a profissão coaching lá fora é muito valorizada, né, em alguns países. E aqui, isso ainda, a gente ainda está nesse processo de, mas é coach do quê? E eu já ouvi cada barbaridade, assim, já estive em mesas assim, da pessoa falar, ela é coach, e a pessoa do lado falar, eu já passei com coach uma vez, era coach, como que ela falou? Coach de astrologia, e aí falou que eu ia morrer com 27 anos. Aí eu falei, então você passou com outra coisa, amiga, porque o coach não faz isso. Como Então, assim, assim? é muita marginalização, assim, também da profissão. As pessoas, exatamente por não saberem o que é, nunca terem passado por um processo, acabou se criando, assim, cenários da profissão totalmente equivocados, né? As pessoas Ô, realmente não Flá, fazem ideia. uma vez eu vi no Instagram que a pessoa estava assim na descrição, né, do que ela faz, ela colocou o que ela faz e colocou assim embaixo, eu não sou coach, tipo em letra maiúscula, como se Hum, tivesse falando que assim, ó, cara, eu não sou algo extremamente ruim, tipo, como se estivesse falando, eu hum, não sou nazista, aham, entendeu? Eu sim. preciso, deixa eu avisar para as pessoas que eu não sou isso. Eu não É sou absurdo, né? racista. Eu parei e pensei, gente, como assim? Né? O que Sim. passa na cabeça que a pessoa quer comunicar como se fosse algo ruim? Mas você tocou, né, num ponto bem importante, né? Tem tanto profissional para ajudar várias áreas da nossa vida, por que a gente nega ajuda para cuidar da nossa saúde mental, para encontrar um propósito, um sentido? Por quê, né? Porque esse orgulho, quanto Uhum, mais pessoas buscarem essa ajuda, aí sim a gente vai ter um mundo melhor. Quanto mais sim, pessoas tendo clareza do que querem, porque, cara, o mundo está doente. O mundo está doente. Quanto muito, mais pessoas se curarem, o mundo fica melhor. Não é isso sim, que a gente quer? Um mundo melhor? sim. Né? Todo mundo fala isso, né? Desde quando lançou a Miss no mundo, o discurso é esse, a paz mundial. É. Não, o discurso oficial das misses aí, pelo mundo, É. todo mundo quer um mundo melhor, mas assim, eu me tornar uma pessoa melhor para o mundo ficar melhor, aí não. Ai, gente, vamos melhorar os outros? Ainda está nessa terceirização, assim, né? Você precisa É. melhorar, hein, querido? Eu tô. Muita gente ainda vivendo assim, triste, né? Eu falo assim, eu gosto daquela frase do Bukowski, a gente salva o mundo salvando uma pessoa de cada vez. E a começar com a gente, né? Não tem como, não tem Uhum. outro caminho. E o quanto mais autoconhecimento, quanto mais eu olho para mim, mais eu aceito que o outro também tem dificuldades, que o outro também está em processo, porque só reconhecendo as minhas dificuldades eu consigo aceitar que o outro também tem. Não tem outra. Eu até agora não encontrei outro caminho para isso. Então o pessoal também fala muito em empatia, mas não dá para ter empatia se você não decidiu olhar para as suas feridas. Você nunca vai ser Exato. empático genuinamente, que é aceitar a ferida do outro, né? Ter a curiosidade de saber quais são as experiências dele, por que que ele age dessa forma, sem ter feito isso com você mesmo. Não tem como. Né? É o lance Exato. do que a gente estava falando lá no começo. Se melhorar para poder multiplicar. Né?
quando você passa por esse processo de desenvolvimento, né, Flá, o olhar muda para as pessoas. Quando você vê alguém tendo um comportamento que não é legal, ao invés da pessoa julgar o comportamento, qual é o pensamento que vem? O que O será que será que está que acontecendo aconteceu de errado com essa internamente? pessoa? O que aconteceu de errado com ela, na vida dela, Uhum, para ela se comportar assim? Aí sim. muda, você tem mais empatia. Mas quando você está nessa busca, quando você tem esse autoconhecimento, quando você percebe que, cara, eu também tenho comportamentos que não são legais, que estão sendo manifestados por conta de algo que aconteceu lá atrás. Uhum, Aí a gente consegue ter um olhar mais compassivo para as pessoas. sim, exatamente. Esse é o caminho, né? E deixa eu te falar, a gente falou de frustrações, aí eu quero falar de conquistas, que nossa vida também não é só o que deu errado, né? Só aprendizado, né? Tem vezes também que os nossos projetos e nossas ideias revolucionárias, elas acertam o bingo, né? E aí eu queria saber de você como que você comemora, né, essas conquistas, porque vai puxando, a gente estava falando do coaching, uma das coisas que o coaching me ensinou, né, porque quando você começa a desenvolver o trabalho de coach, se você realmente mergulha, inevitavelmente você cai na neurociência, né, de tudo que o cérebro é capaz de programar e como essas programações influenciam nos nossos resultados. E aí, uma das coisas que eu aprendi nesse caminho foi que se você não doutrinar o seu cérebro a celebrar pequenas conquistas, você, consequentemente, não vai saber celebrar uma grande conquista. Né? Vai chegar lá na grande e vai falar, ah, legal, bora para a próxima, né? Então, eu queria saber como que é isso para você, se você costuma comemorar, se dá essa chance. Flá, primeiro eu vou falar que eu não comemorava há muito tempo atrás e o porquê que eu não comemorava. Uhum. Era impressionante como sempre quando acontecia algo bom na minha vida, logo na sequência vinha alguma coisa e destruía o que aconteceu. Acontecia algo de bom, na sequência acontecia alguma coisa. Então eu comecei a ficar no estado de alerta, de hipervigilância. Então acontecia algo bom, eu não comemorava porque eu já estava esperando que pudesse acontecer alguma coisa. Tá bom. Bora. Então, Flá, acontecia algo de bom na minha vida, aí na sequência acontecia alguma coisa e destruía tudo e eu não tinha tempo nem de comemorar. Então eu ficava nessa expectativa negativa. Eu falo, cara, aconteceu algo de bom, eu falo, não vou nem comemorar, porque vai acontecer algo de ruim. Lá vem, né? Dá até Lá medo, assim. vem, lá vem. E aí, impressionante, né? Como a crença ela é autorrealizável, né, Flá? Uhum. E a gente sabe disso, a gente ensina isso, mas quando a gente está dentro do processo, a gente esquece disso. Sim, é. Então, durante muito tempo na minha vida, eu não comemorava, porque eu estava sempre esperando que vai acontecer algo de ruim. Então, para que eu vou comemorar? Então, isso era o que eu fazia, que eu imagino que muitas pessoas devem passar por isso também. Uhum. Mas hoje eu comemoro dando um mimo para mim. Então, eu compro um presente para mim, eu me presenteio com algo que eu quero muito, eu vou num restaurante que eu quero, faço uma viagem para um lugar que eu quero. Então, hoje, de um tempo para cá, eu comemoro dessa forma. Mas não foi assim. Durante muito tempo, sempre aconteceu algo de negativo e eu nem comemorava. Ah, vou comemorar por quê? Sabe Entendi. que eu lembro que antes de ter o IMAP, isso foi em 2000, acho que foi em 2003. Eu trabalhava como operador de telemarketing, né? Aí eu recebi uma promoção, fui promovido para supervisor. Aí eu fui promovido e fiquei feliz, mas eu não demonstrei minha felicidade. Parecia que era algo comum que estava acontecendo na minha vida. Sabe aquela coisa que aquela pessoa que tem tanto dinheiro que ela pode comprar o que ela quiser, que ela compra mais um bem material e ela não comemora mais, porque assim, é normal. Uhum. E aí teve uma pessoa que falou assim para mim, falou, cara, você foi promovido, eu não vi você comemorar, não vi você feliz, eu não vi E nada. aí, né? E exatamente por isso. É porque, assim, recebi uma promoção e já logo me vinha. Vai acontecer alguma coisa de errado. Vai dar alguma merda. Na hora de me registrar, a empresa vai falir. Na hora Que horror. de assumir, vai mudar o diretor, o gerente, vão me tirar. Eu estava sempre imaginando que alguma coisa iria acontecer e ficava nessa espera de que algo ia dar errado. Que Porque a doideira, vida né? inteira foi assim. Acontecer algo bom, depois acontecer algo ruim e destruía tudo que estava sendo construído. Então, hoje eu comemoro dessa forma, me presenteando com coisas que eu quero, fazendo Sim. algo que eu quero, me mimando, um processo de autocuidado. Hoje comemoro dessa forma.
mas não Show. foi sempre assim. Esse lance do se mimar, né, tem bastante a ver com o lance da recompensa também, né, que a gente programa o nosso cérebro com a recompensa, né, dele entender, cara, fizemos gol aqui, hein, veio a recompensa, que também vale muito para quem está tentando criar um novo hábito, né? É bom lembrar, quando a gente cria para criar um novo hábito, trazer essa perspectiva da recompensa, conseguir fazer algo que eu gostaria, que eu estava tentando e dar algo para mim, né? Ou ter uma frase de efeito, nossa, hoje você arrebentou, hoje você... Enfim, existem várias formas de programar o cérebro com a recompensa. E você estava falando desse negócio da crença, como a crença... como foi o termo que você usou? Como ela se É autorrealiza, né? autorrealizável. Autorrealizável. Exatamente, porque a gente acredita numa coisa e inconscientemente a gente procura caminhos que nos levam a ratificar, viu? Falei que ia acontecer. É muito louco, é assim que a Exato. crença funciona, né? Então, quando eu comecei o processo, que eu comecei a achar umas crenças negativas, eu fiquei impressionada, assim, comigo. Eu falava, gente do céu. Meu Deus. Ó, tinha uma crença, logo que eu comecei, logo na minha formação de coaching, olha uma crença que eu tinha, que só existia, ó, eu chamava de prego, né? Para quem não sabe, prego é Zé Ruela, homem que não presta, homem que não presta. E eu tinha essa crença que só tem homem prego no mundo. Olha isso. Olha essa Uhum. crença. E assim, cara, como que a pessoa quer encontrar uma pessoa bacana se ela afirma para si mesma que no mundo não existe? Porque se no mundo só tem gente que não presta, como é que eu vou arrumar um que presta? Olha que louco, Uhum. né? E aí depois descobri todo né, esse mecanismo que a crença faz e como a gente busca essa autoafirmação de, olha, eu acredito nisso e eu faço acontecer para eu ir lá e ratificar que eu estava certa, que realmente isso acontece na minha vida. É muito maluco, né? E por mais destrutivo que seja, a pessoa fica com aquele sentimento de, tá vendo? Eu tinha certeza. Uhum. Né? Sente uma espécie de É, orgulho, de né? Fala assim, orgulho de se lascar, um orgulho de se lascar. é. E outra coisa que você falou também que veio de insight foi aquilo que você falou assim, a gente conhece a dinâmica, sabe das coisas, mas parece que quando está acontecendo com a gente, né? Lógico que tem todo o emocional envolvido e tudo mais. E eu falo assim, hoje, trabalhando com isso, eu falo, gente, como a ignorância é abençoada, né? Porque você não saber das coisas, você fala, poxa, eu não sabia, então não teria como fazer. Agora, quando você sabe e não consegue aplicar, dá até um nervosinho a mais, né? Que você fala, caraca, meu, eu conheço isso, eu sei fazer, eu ajudo as pessoas a fazerem, como que eu estou fazendo na minha vida? Né? Aí tem a busca maior, né? Do porquê, o que está envolvendo, o que eu não estou conseguindo aplicar, né? O que eu sei que funciona. Então, é muito doido, Uhum. né? Os Verdade, desafios vão claro. ficando bem maiores, né? Quanto mais conhecimento, maior a responsabilidade, né? Maior o desafio. E deixa eu te falar, e sucesso, né? O que é sucesso para você? A gente falou aí, já que a gente falou de conquista, que hoje você já aprendeu a se mimar, a se autocuidar aí. Que é o sucesso e se você já atingiu aí várias vezes o sucesso, ou como que você vê isso? Ô, Flá, eu não sei se eu atingi o sucesso várias vezes. Eu tenho, assim, um grau de exigência comigo muito grande, uma expectativa muito grande, a régua é muito alta e eu nunca atingi essa régua, esse nível que eu Uhum, imaginei. E aí, por conta disso, eu achava que, pô, eu não tive sucesso porque ainda não cheguei lá. Isso durante muito tempo, mas olhando para trás, olhando para a história, a gente pega agora a pergunta lá do início, né? E aí, sente orgulho da sua história? uhum, Sim, já tive vários momentos de sucesso na minha vida, vários momentos de sucesso. Mas hoje eu vou me considerar uma pessoa de sucesso quando eu sentir que eu estou bem, feliz na minha família, vendo todas as pessoas da minha família felizes, realizadas, e eu, de alguma forma, ter sido alguém que conseguiu ajudar essas pessoas a também a serem felizes. E eu sei que é algo que não depende só de mim, depende de cada um, mas eu quero, de alguma forma, sentir que eu consegui ajudar cada uma das pessoas que eu amo, cada uma das pessoas que eu me relaciono. Quando eu sentir que eu ver que, poxa, eu consegui ajudar na totalidade que eu imagino e quero, eu senti que eu vou obter o sucesso. E sei que é show. uma jornada longa para isso acontecer.
Sim. mas pensando em conquistas, em algo tangível, eu senti que eu já obtive muito sucesso. Da onde eu saí, quem eu era e aonde eu estou, eu olho para trás e eu sinto muito orgulho. Eu falo, porra, caramba, eu não imaginava, eu não imaginava. Mas eu tenho um grau de exigência muito grande, porque como eu É, imaginava, eu alcancei 10, mas o que eu queria era 100. E aí você olha sim. para o 100 e esquece do 10, que você saiu do 0 e o 10, caramba, olha onde você chegou. Então, fico Uhum, olhando para o 100, durante muito tempo olhava para o 100, falta 90, então não tive o sucesso. E tinha essa cobrança, sim. Eu sabe? não sei, como você mesmo afirmou aí, sua régua está alta, né? Então, que eu não faço ideia aí de quanto alta, né? Só você pode responder isso. Mas essa diferença na vida das pessoas, sei lá, né? Eu não sou da sua família, mas essa diferença, por exemplo, na minha, você já fez. Então, assim, não sei qual o tamanho da sua régua, né? Mas tenho certeza aqui que na vida de muitas pessoas você já está nesse papel de quem contribuiu para que essa pessoa fosse mais feliz. Então, isso já está acontecendo. Então, a régua é muito alta, não sei, né? Mas tá no caminho, sei lá, já saiu do 10, tá? Posso te afirmar isso. E esse lance do 10 é muito doido, né? Quando eu comecei aquelas ferramentas, a aplicar aquelas ferramentas de nível de satisfação, né? No coaching a gente tem muita roda da vida, né? De 0 a 10, quanto você acha que você está aqui e tal. A tendência das pessoas é sempre ir por esse caminho, assim, né? Da régua sempre muito alta, porque a autocrítica, eu não vou generalizar porque ninguém é igual a ninguém, mas como facilitador, eu vejo que é algo recorrente na vida das pessoas, assim, essa exigência contínua de ser muito mais às vezes do que a gente pode ser no momento até, por isso que fica um pouco aí judiado, né, se auto batendo e criticando e tudo mais. E aí eu via toda a vida a galera falar assim, põe 9, vai. 9, porque se a gente atingir 10 também, aí não tem mais o que melhorar, né? E a gente sempre quer melhorar, né? Então, vai 9. 9,5, vai. 9,8, sabe essas coisas? Tipo o Boninho no Dança dos Famosos, 9,9, para não dar 10. Essas coisas assim. E aí teve um dia que eu tive um insight e falei, cara, eu vou começar a explicar para as pessoas um ponto de vista que eu tenho para ver se faz sentido para elas, porque eu adotei para mim a seguinte teoria. Se alguém me ligar e falar, Flavinha, cara, vamos sair? Tô passando aí. Aí eu vou, pô, mas vamos para onde? Não, a gente não sabe. A gente vai sem rumo. Anima? Cara, a grande chance de eu falar, puta, não, sei lá, acho que não vou não. Não sei nem para onde eu tô indo. Ou então, tipo, Flá, tô passando aí pra gente ir em tal lugar. A gente não vai chegar, tá? Não vamos chegar no final. Mas vamos tentar? Mesmo sabendo que a gente não vai chegar? Eu vou falar, cara, não. Valeu, obrigado. Não vou sair de casa. Então, eu comecei a pensar, cara, se o 10 é inatingível para mim, vai chegar uma hora que eu vou parar de querer atingir. Eu não vou ser a pessoa que vou sair de casa para um lugar que eu sei que eu não vou chegar, entendeu? Eu não vou tentar mais. Então, eu ressignifiquei o 10. Para mim, hoje eu tenho muitos 10, como a analogia que eu gosto de usar do carro. O meu primeiro carro do sonho da minha vida era ter um Celta preto, era o carro que eu queria. Já existiam muitos carros maravilhosos na época, mas o meu sonho como primeiro carro era um Celta preto. E eu consegui o meu Celta preto. E aí, como todo mundo que compra um carro na vida, depois você vai lá e vai trocar o seu carro, você vai, né, por um carro mais atual, né, um ano mais atual, com acessórios e etc e tal. A tendência é que seja melhor do que o seu carro antigo, mais confortável, né, mais motor e etc, etc. Então, para mim, o meu 10 é esse, é como se fosse o meu novo carro. Cara, qual que é meu 10 agora? Onde que eu quero chegar nesse momento? É aqui? Eu vou chegar, eu consigo chegar aqui. Esse papinho de, eu não vou chegar lá, porque senão aí quer dizer que eu não tenho mais nada para melhorar. Não, quando eu atingir esse 10, eu vou fazer questão de chegar lá, porque eu sei que ele vai virar um outro 10. Quando eu chegar no 10, ele vai virar outro 10. Então, ok, é isso. Para muita gente isso fez sentido também, né, nos meus atendimentos, mas também tiveram pessoas que falaram, não, eu continuo com 9. Não, acho que eu vou manter no 9. O 9 me motiva, por exemplo. Mas para quem se desmotiva, sabendo que nunca vai atingir uma pontuação máxima, essa teoria eu acho que ajuda, pelo menos me Faz ajudou, assim, sentido. né? Faz sim.
Então, eu falo para a galera tomar cuidado com a régua alta. Mesmo tendo toda essa, né, essa informação do novo 10, eu também tenho hora que eu percebo que a minha régua está muito alta. Até para os recursos que eu tenho no momento, sabe? Tem coisa que eu ainda vou ter que estudar e me aprofundar e tudo mais, e eu já, puta, tem que realizar isso agora. Como assim? Calma, relaxa. O que você tem hoje, né? Calma, baixa um pouco a régua aí, vamos fazer o que dá. E dali, quando você puder pisar, dar passos aí mais largos, aí você começa afrouxa a trena, né? Só vai com a trena um pouco mais para frente. Mas é muito louco nesse negócio do sucesso. Eu tenho uma ideia hoje de sucesso que ele pode ser, por isso que eu perguntei para você já atingiu algumas vezes? Porque o sucesso para mim, quando eu estou vivendo uma fase da minha vida em que eu estou fazendo tudo o que eu tenho vontade, assim, sabe? Tendo possibilidades. Então, assim, poxa, estou com vontade de comer em tal restaurante, dá para eu ir, eu vou. Se eu me organizar em tempo financeiro, eu consigo ir. Quero viajar, estou precisando viajar. Poxa, então, só arrumar aqui uma brecha aqui, eu consigo fazer. Quando eu estou vivendo essa vida, assim, de as coisas estão em movimento, eu consigo, aí eu me considero em sucesso. Tem fases que eu tô zero, tem fases que eu me considero mais perdida que segue em tiroteio. Mas tem algumas fases que eu falo, cara, hoje eu fui sucesso, hoje foi sucesso absoluto. E tenho certeza que em muitos momentos. Procuro ser sempre mais momentos de sucesso do que momentos de desafios, né? Mas eu sei também que os desafios também são importantes. Não dá para a gente ganhar todo dia. Se não, perde a graça, Vitória. Essa crença minha. A crença do divertidamente tem que ser triste para aprender a ser feliz também, né? Verdade. Osmar, deixa eu te falar. E eu gosto de falar sobre o setênio. O Rudolf Steiner, que é um filósofo estudioso da antroposofia, ele, há muitos e muitos anos atrás, ele trouxe um estudo de que a nossa vida ela é dividida em ciclos de 7 anos. Então, ele, né, dentro dos estudos que ele fez, ele trouxe uma ideia de que de 7 em 7 anos a nossa vida passa por uma transformação. E quando ele fez esse estudo, a expectativa de vida era bem mais baixa, a gente morria lá com os seus 70 anos. Hoje a expectativa de vida aumentou muito, né? Hoje tem gente chegando a 110, 100 e poucos anos. E eu acredito que os ciclos ainda existem, porque eu vejo acontecendo assim na minha vida, essas mudanças e tal, mas hoje, com a expectativa de vida maior, eu acredito que pode ser que a gente fique um pouco mais num ciclo, né, do que antigamente tinha o estudo e tal. Então, de 7 em 7, às vezes acaba sendo um pouco mais. Mas, considerando os 7 anos do Rudolf, você estará entrando, né, agora em abril, que será seu aniversário. Você é ariano, né? Ariano. Que cara é essa? Ariano? Como assim você, essa pessoa incrível, Ariano? Mais ou menos isso, né? Eu vi a cara sua, o Ariano, ele é muito... Você estava falando da impulsividade, da obstinação, o Ariano é assim, né? Ele é sincero, olha lá, olha o valor da verdade. E o meu ascendente é em Leão, viu? Por isso que a gente se dá bem, sou leonina. O meu ascendente... mas ó, olha que incrível, o Ariano, ele é um signo de muita ação, muito enérgico, né? E o leonino, ao contrário do que as pessoas pensam, ele não é essa energia toda, assim, prestando. O leão, ele acaba sendo, assim, muito mais manso do que as pessoas pensam, né? Ele é aparecido e tal, ele gosta do holofote, tem um pouco isso mesmo. Mas juntando com o ariano, eu acho que é até um equilíbrio os dois, né? Ele te traz uma... Porque o leonino, ele é muito fiel, ele é muito dedicado, ele é carinhoso. Então, ele traz aí, talvez, uma mansidão para o ariano, que é tão enérgico. Mas é que eu já me relacionei com arianos, né? Tenho amigos arianos e tal, próximos, e eu sei que o ariano, ele é teimoso, quando ele quer um negócio, ele fala, querido, tô indo, quem quiser que venha comigo. Para vocês é teimoso, para nós somos persistentes. É isso, é a perspectiva, é o nome que dá, O meu ascendente é Libra. O libriano, ele é indeciso, né? Conhecido pela indecisão.
E o pacificador, né? O político, se dá bem em todos os ambientes e tal. Eu uso bastante as minhas características librianas, eu gosto. Eu amo astrologia, então seria um papo que eu ficaria a vida inteira falando. Mas então, voltando, você, em abril agora, entra no seu 7º setênio, que é um setênio de quem já vivenciou, né? O Rudolf fala que esse setênio é de quem já vivenciou grandes desafios, né? Já vem nessa jornada, já passou pela fase de buscar um propósito, mas é um ciclo onde você abraça novas oportunidades, como se você estivesse em expansão. E aí, quando você falou lá no começo para mim, hoje eu estou um buscador, percebi que estou, né, me aprofundando e abrindo e tal. Falei, tá aí o novo ciclo que chega exatamente falando isso, da busca de respostas mais profundas, porque você já passou pelo processo de, qual que é o sentido disso tudo aqui? Não estou aqui à toa, que é o 6º setênio, que é o setênio anterior, do propósito, a busca pelo propósito. E aí agora você vai entrar num ciclo que o Rudolf fala que é um ciclo de expansão, respostas mais profundas. Faz sentido isso para você, no movimento que você está vivendo? Com certeza, encaixa perfeitamente, Flá. Show! É isso mesmo, esse mergulho aí que eu ando fazendo nessa busca, é exatamente isso, é o Quando que você indica. começou, até ter que me segurar, assim, porque quando você começou a falar, eu falei, caraca, já eu vou falar para ele que é o setênio disso, gente, então já está começando. Porque já está, o Delícia. movimento já começou. E aí eu queria saber, assim, o que você espera? Porque você vai começar agora o ciclo, então, assim, muita água vai rolar, né? Quais são as suas expectativas boas, né? Que eu sei que o povo às vezes fala que expectativa anda de mão dada com a frustração. Eu não acho, eu não vejo assim, dessa forma tanto, mas eu vou usar essa palavra, expectativa. Quais são suas expectativas para esse ciclo, para tudo que está vindo aí? Flá, sabe quando eu comecei a esse mergulho nessa busca, logo me veio o lado criativo, né? Mudança e tal. Aí eu parei e falei, não, para, não começa de novo isso não, né? Num diálogo interno, pode parar, criativo, segura isso aí. Que hora eu comecei nessa busca, eu vi que cada treinamento que eu faço, eu podia fazer modificações, podia deixar melhor e tal. E, na verdade, eu faço isso desde quando eu fundei o IMAP. Se você pegar quem fez o primeiro treinamento e vai fazer agora o próximo, a gente está indo para a edição 152 de LT, só em São Paulo, Uhum, é outro treinamento, é outra mudança. sim. Mas o que eu sinto que está aflorando ainda mais esse lado mais espiritual, mais sensível, sinto uma sensibilidade muito maior, e eu acredito que isso vai me levar para grandes conexões com pessoas diferentes, conseguir me comunicar com grandes massas. Então, eu sinto que isso está me conduzindo para esse caminho. Então, Show. acredito que tem essa expectativa. E eu escuto muito da Naná, escuto das pessoas próximas, pessoas falando, nossa, o mundo precisa te conhecer, o mundo precisa te ver, o mundo precisa... Então, eu sinto que essa busca e essa energia que está aqui se movimentando está me levando para isso. Uhum. E sabe, quando eu te vejo, eu penso a mesma coisa, né? Falar, eu te acho uma pessoa tão incrível, tão especial, Obrigada. né? É Eu adoraria recíproco. eu gostaria muito de ser seu amigo, né? Uma Você pessoa é meu amigo, divertida. apesar de Não, ariano. amigo no sentido de estar mais presente, né? Não um amigo distante, Sim, amigo entendo, distante, entendo. Sim, eu troca também. like ali, que comenta alguma coisa, e Sim, aí vai fazer alguma coisa, lembra, fala, Flá, vem fazer aqui uma live comigo do sim. Setembro Amarelo. Sim. É, A gente tá no e, coração, tá sempre se lembrando, se acessando, mas não tem a oportunidade de conviver muito mais junto, né? É isso. e eu sinto, e vejo para você, vejo isso, vejo essa luz, vejo a pessoa que você é maravilhosa e torço demais que o mundo também te conheça, da mesma forma que as pessoas querem que o mundo me conheça. Você tem uma energia boa, você tem um lado humano bom, e tenho certeza que expandindo, tendo muito mais alcance, eu sei que você vai fazer uma diferença para muitas e muitas pessoas, se essas pessoas te conhecerem. Então, Sim. respondendo a pergunta do que eu imagino para esse setênio, é isso, é conseguir ter um alcance maior, conseguir levar essa minha mensagem, me conectar com mais pessoas e mostrar que o mundo pode ser melhor, que a Sim. gente pode ser diferente. É isso que eu espero desse próximo Eu, setembro.
Eu também penso isso que a Naná pensa, que muito mais pessoas têm que te conhecer e têm que vivenciar os treinamentos que você formatou, que você realiza, porque realmente muda a vida, né? Transforma. Nem que seja em uma coisa. As pessoas falam assim, mas é tudo isso? Cara, não é tudo. Uma coisa que você mudar lá, né? Eu falo assim, a minha mãe, quando fez LT, a minha mãe é super resistente, ela falava assim, tá, não sei. Aí um dia depois ela falou, tem uma coisa que eu vi que o LT mudou em mim. Falei, o quê? Ela, hoje eu sou feliz. Antes do LT eu não era feliz. Cara, só isso que mudou. Foi só isso, amiga? Porque, porra, agora você é feliz. Né? Então, assim, eu também desejo que o mundo te conheça, que a gente vá mais longe. Quando eu criei esse formato de programa, para todo mundo que eu vou explicar, eu falo isso, a minha ideia é que a minha voz também chegue mais longe, porque eu vejo que a internet tem espaço para todo mundo, e vejo que tem gente com muito espaço, talvez nem, não agregando tanto, não acho que, não dizendo que a gente é melhor ou pior que ele, mas eu acho que tem tanta gente que está falando coisas que, né, vou até usar o exemplo do rapaz que agora estourou aí, que usa o podcast, falou sobre o nazismo, foi preso agora. Uhum. Então, assim, expressando opiniões que não são tão positivas e chegando tão longe, por que que nós, com tanta boa vontade de transformar, de falar, cara, a vida pode ser melhor, vamos num caminho mais tranquilo, vamos conhecer, não chega tão longe, não ecoa tanto. Vamos fazer ecoar. Uma hora a gente vai chegar, né? Quanto mais a gente Exato. falar, mais vai ecoar. E agradeço. Você sabe que, assim, eu adoraria ir pro BBB, né? Eu também. Eu E o pessoal adoraria. fala que eu me daria muito bem. Às vezes fico um pouco preocupada, não sei. Mas... Mas adoraria para conseguir ter esse alcance, conseguir Sim. ter essa visibilidade e levar essa mensagem. Falar, gente, cara, o mundo pode ser melhor, a gente pode ser melhor, a gente pode se relacionar melhor, a gente pode Será curar que a nossas gente ia feridas. ser um Abravanel? Será? O pessoal ia falar, sai Será? daí, Flavinho, sai, Osmar, que o mundo não é tudo isso, a gente quer treta. Porque ele Será? entrou Eu lá. acho que não, eu acho que não, acho que a gente seria meio a que ganhou, a Juliette. Juliette, também. A Acho que a Juliette, que gente ela tinha vai essa mais por coisa esse boa, lado. tal, o pessoal perseguia e, Sim, né? sim, sim. Acho que sim. Boa, Acho que o Abravanel boa. não, porque a gente ia saber jogar também, Flá. Sim, a A gente não gente é ia também ser, assim, a fingido gente ia igual. saber jogar, é. Olha eu julgando o personagem, a Porque participante. a gente ia precisar ficar lá bastante tempo. Sim, ia ter que Né? ficar para a gente conseguir falar tudo que a gente tem para falar, que é coisa para caramba, o pessoal ia ter que deixar lá a É, gente pelo menos 3 meses. exato. Mas eu compartilho dessa vontade, assim, de participar de algo que me desse essa visibilidade, que hoje a gente vive nesse mundo, né? Se você tem essa oportunidade de ir numa veia dessa e levar sua mensagem, poxa, que é uma grande ajuda, né? Que esse trabalho que nós fazemos é um trabalho, vamos chamar de formiga, porque a gente depende lá do Instagram, liberar nosso conteúdo para todo mundo, quando não, a gente tem que pagar para isso, que eu acho um absurdo, né? Você tem que ainda patrocinar e tudo mais. Então, o BBB seria uma vitrine muito boa para a gente falar sobre isso, também acho. Aí fica a dica, eu vou mandar esse áudio pro Boninho. O Fala aqui, Boninho. querido, põe 20 de nós lá, você vai ver a mensagem que nós vamos deixar. Agora deixa eu falar, eu vou fazer um bate-bola aqui do jogo do autoconhecimento, para você se reconhecer mais e para quem está ouvindo você, para quem está ouvindo a gente, também saber um pouco mais de você, como que você costuma se comportar aí. Não tem resultado, não vou chegar no final e falar, Osmar, você é perfil tal, não é o objetivo, é só uma brincadeira para a gente fazer o bate-bola. Vamos lá? Bora? Vamos lá. Agir ou planejar? Agir. Nossa, Rotina sou muito cara de ação. de ação. É o que a Primeiro eu gente faço e falou, vamos o ver o que dá. operacional. Vamos ver o que dá. Bora fazer. Sim. Mas vou planejando na ação, viu, Flavinha? Vou fazendo e planejando. Planejando junto, eu sou dessa também. Jogo o chapéu e vou indo, vou É. pegando. Rotina ou improviso? Improviso. Drama ou comédia? Nossa, você sabe que é difícil isso. Eu gosto muito de comédia, mas quando é para escolher um filme, eu vou muito pro drama. Então, acho que inconscientemente é o drama mesmo. Drama. Individual ou grupo? Cara, individual. Nossa, eu adoro estar sozinho comigo mesmo. Assim, estar sozinho e tal. Eu gosto muito da solidão.
Da solitude, não é da É a solidão. solitude, da solitude, adoro. Organização ou criação? Criação. Natureza ou cidade? Nossa, aí é difícil, hein? Para morar? Se for para morar, eu prefiro morar na cidade, mas quando eu estou no meu momento de solitude, é a natureza. Mas vai mais a cidade. Não, natureza, Flá. Estou Natureza. aqui, natureza. Vou aproveitar, para quem está assistindo a gente no YouTube, o Osmar hoje escolheu um cenário para a gente bem gostoso, que a gente está no meio de uma floresta aqui bem iluminada. Quem tá vendo no YouTube consegue ver nosso cenário. Quem está no Spotify, para imaginar aí, a gente está com uma claridade aqui de um sol batendo no meio da natureza aqui, que é bem gostoso. Então, natureza, em homenagem ao nosso Natureza. cenário. Sentir ou racionalizar? Eu prefiro racionalizar, mas o meu natural é o sentir. Primeiro eu sinto e saio fazendo, mas se for para eu escolher, eu prefiro primeiro racionalizar. Mas o meu natural o mais forte é o sentir. Sim. Conversar e resolver ou deixar o tempo curar? O que acontece ou o que eu gostaria? Não, o que acontece? O que acontece, normalmente eu deixo. Deixa o tempo curar? Deixa o tempo curar. Flexibilidade ou previsibilidade? O meu natural é flexibilidade. Muito flexível. Mas eu prefiro a previsibilidade. Olha aí, a gente está pegando aqui, hein? Eu sou assim, mas admiro e gostaria do outro. Meditação ou corrida? Meditação. Dar presente ou falar que ama? É mais barato falar que ama, né? Tô brincando. Não, eu prefiro falar que ama. Falar que ama. Dinheiro ou reconhecimento, status? Dinheiro. Servir ou ser servido? Servir. Falar na lata ou falar com jeitinho? Falar com jeitinho. O ariano? Eu não sou de falar na lata. Não, de verdade. As pessoas até estranham, mas eu procuro um jeitinho amoroso para falar sempre. CNV. E sempre foi assim, viu? Não é com a evolução, não foi com esse meu desenvolvimento, mas eu sempre fui de me importar muito com o que o outro vai sentir quando eu falar. Show. Então sempre tive essa preocupação. Comunicação não violenta já raiz, desde sempre. Exato. Prático e rápido ou devagar e com detalhes? Prático e rápido. Eu falo assim, eu não vou trazer resultado. Não. Mas você é um D, na minha opinião. O pessoal não pode tirar de contexto esse prático e rápido, senão vão ficar com dó na naná. Vão ficar com dó na naná. Verdade. Não, se for por esse lado, tem o depende. Vamos trazer o advogado e falar, depende, o advogado sempre depende. Não, mas eu falo assim, eu não vou falar resultado, não. Mas eu sempre, até quando a pessoa vai respondendo, eu já vejo assim, o quanto, que nem no seu caso, tudo que a gente falou aqui, da criação, do movido ao resultado de fazer e tal, e né, o lance de tentar equilibrar a impulsividade, eu arrisco dizer um D, né? Não sei nem se você já fez um DISC alguma vez, mas eu arrisco no D. Eu fiz faz muito tempo, mas não lembro o resultado, Flá. Não? Não. A gente tem todos, né? Mas são ou um ou dois tá no top ali da preferência, né? De como comportamental de preferência. E aí a vantagem de você saber é que você consegue lidar bem com os recursos, tanto positivos e negativos que o comportamento te traz. Quando eu fiz a primeira vez, eu era 7D e 6,5I, que é a influência, que é esse lance da comunicação e tudo mais. Você sabe que depois que eu comecei a atuar, né, isso quando eu fiz, eu tinha acabado de sair da área jurídica. E aí, quando eu comecei a atuar, tal, como facilitadora e tudo mais, fazendo esse trabalho que eu faço hoje, que a gente mais fala do que tudo, né, que quase a gente não... Eu amo falar, então acho que eu me encontrei realmente na minha profissão. E aí, quando eu fui fazer de novo, eu tinha invertido. Eu estava 7I, 6,5D. E eu falei, caraca... Olha aí, como que em alguns momentos da nossa vida a gente acaba se transformando, usando mais os recursos. Por isso que eu gosto de fazer aquela pergunta no começo. Quem você está, né?
Porque durante muito tempo da minha vida eu precisei de outros recursos. Por exemplo, na área jurídica eram outros recursos que eu utilizava mais. E hoje eu utilizo a comunicação muito mais, né? Muito doido. Como foi participar desse bate-bola? Maravilhoso, Gostou? demais. Você deixa à vontade, fica leve o bate-papo. É maravilhoso, Flá. Foi muito Show. especial. Para fechar, eu vou fazer 2 perguntas. A primeira é baseada numa história da Candy Chang, que é uma artista americana, que passou por uma decepção muito grande e teve um quadro de depressão bem profundo e tal. E nessa época que ela estava vivendo isso, ela trouxe uma reflexão de vida e morte. E aí ela começou a pensar nisso e criou um muro, onde as pessoas também pudessem pensar sobre isso. Então ela coloca a pergunta: antes de morrer, eu quero. E aí as pessoas que visitam esse muro podem completar essa sentença lá, essa frase. E isso já foi replicado em mais de 70 países, e aí eu quero ainda um dia chegar, né, a um país e visitar esse muro e deixar lá minha mensagem. E eu gosto de perguntar para todo mundo que passa por aqui, se tivesse essa oportunidade também, o que iria escrever lá. Eu quero... Ó, o que eu escreveria? Perdoem seus pais e Antes de... viva... E antes de partir, perdoem seus pais e viva em harmonia com a sua família, que é o que mais importa. Sim. Que vai mudar a sua vida inteira, se você fizer só isso daí. É, é só isso, não precisa de mais nada, aí o resto tudo flui, Tudo flui, tudo flui. verdade. A gente Show de carrega bola. a gente coloca de modo geral, e eu carreguei durante muito tempo, até começar meu processo de desenvolvimento, a gente carrega tanta mágoa, tanta dor, que como isso afeta a nossa vida. Sim. E se a gente olha para trás e percebe que, cara, não tem culpado, por mais absurdo que às vezes o pai ou a mãe fez, não tem culpado. Perdoe e vive em harmonia. Uhum. É só isso que a gente precisa para se sentir preenchido. Sim. E o resto flui. E lembrar que os nossos pais também são seres em evolução, né? É. Que eu falo que isso é uma coisa que, quando a gente também cria consciência, fica mais fácil esse processo do perdão, de saber que eles também estavam tentando acertar quando erraram, né? Quando fizeram algumas feridas aí na nossa história. Que foi tentando acertar que eles erraram. Eu falo que ninguém sai de casa. Hoje eu vou dar errado, hein, gente? Hoje eu acordei para dar errado. Ninguém não, pelo contrário, né? Toda ação nasce de uma intenção positiva. A pessoa faz as coisas achando, ou pelo menos entendendo que é o melhor a ser feito naquele momento, né? Todos nós, né? E nossos pais também. Então, óbvio que tem algumas feridas que são mais profundas, que a gente precisa de mais tempo, mais consciência para curar, mas o fato de querer curar já é meio caminho andado, né? A Uhum. Com consciência, né? certeza. Com E a certeza. segunda e última pergunta é: qual é a sua palavra? Amor. Amor? Amor. Amor. Me Maravilha. vê na cabeça. Sabe que a primeira que veio na cabeça foi felicidade. Primeiro veio felicidade, depois amor. Aí eu falei a segunda. Mas se for pegar a primeira que veio aqui, que é do inconsciente, é felicidade. Felicidade. Show. Felicidade. Eu gosto de escolher sempre, assim, né? Aqui nesse contexto que eu perguntei agora, é a palavra da sua vida. Mas eu me desafio já faz 3 anos que eu escolho uma palavra por ano para ser a minha palavra. Que nem É. esse ano não, o ano passado foi transcendência. E esse ano é coerência, Coerência. que é o que eu busco, assim, sabe? É a Uhum. minha busca do ano, assim, onde eu vou focar, sabe? Eu acho legal esse exercício, tá me ajudando, já faz uns anos que me impulsiona, assim. Se for a palavra para escolher de forma consciente o que eu quero, leveza. 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 O ano de leveza. Show. Que seja. Que seja. Osmar, Porque durante muitos anos, falar antes de... não, pode desculpa te falar. cortar. Não, porque durante muitos anos sempre tive a impressão que tudo era muito pesado. Puta, tudo para Uhum, acontecer difícil, tudo para acontecer pesado e tudo... E se for escolher, é leveza. Que seja mais leve. que seja leve. É, aquele negócio do quero aprender no amor, não quero mais aprender na dor. É. Eu Não, mas cansei de, sabe, parece que tudo para acontecer tem que ser pesado, difícil, complicado demais. Pode ser um pouquinho mais leve. Você já deve ter ouvido falar do Barra de Axis.
dessa Já, ferramenta? já. Eu sou uma aspirante, assim, conheço muito pouco do Barra de Axis, né? Mas desde quando eu ouvi uma frase deles lá, dessa teoria, que é assim, tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Eu fiquei apaixonada por essa frase. Eu falei, é isso que eu quero, sim. Que tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Glória. Vou adotar esse mantra. Né? Para mim, eu adotei como um mantra. Depois eu Que tive a tudo vem a oportunidade. mim com felicidade, alegria e glória. Não, facilidade, alegria e glória. Facilidade, alegria e glória. Depois me manda no WhatsApp. Mando. E assim, eu tive a oportunidade aqui de entrevistar uma menina que trabalha com barra de Axis. E aí ela explicou, né, no episódio, até convido o pessoal a ouvir, que não é exatamente um mantra. Eu utilizo como um mantra, mas ele não é exatamente isso. Ele é mais do que isso. Ela explica no episódio. Mas eu adotei como um mantra. Para mim também funciona. Quem gosta de afirmação positiva pode adotar também, porque é sobre isso, sobre a leveza. Sobre saber que as coisas vão acontecer com tranquilidade, né? Acalmar o coração, para a gente não ficar nessa agonia, né? Porque se a gente desvia um pouco, querendo ou não, como você falou lá, o mundo está doente, né? Se a gente não tiver em atenção plena o tempo todo se observando, para a gente se contaminar com essa energia mundial aí conturbada, não precisa de muito, né? E é isso, quero te agradecer muito, amei nosso papo. Já, claro, né, você, até clichê, já sabia que ia ser inspirador, não tinha a menor dúvida disso, mas fiquei muito feliz de conhecer mais sobre você, sobre as suas histórias. Como você falou lá, também tenho vontade de ser sua amiga, que pena que a gente não mora tão perto, né, que Jundiaí é um pouquinho longe, mas que eu possa também voltar a frequentar os treinamentos, né? O começo, principalmente, que eu sou apaixonada por estar ali naquele movimento. E é isso, sou muito grata pelo universo por ter nos encontrado, que a nossa energia tenha sido afim em algum momento para a gente se cruzar, né? Ser um novo bando um do outro. E é isso, gratidão, gratidão, gratidão a todo mundo que ouviu até aqui. Tenho certeza que você inspirou muitas pessoas. Conheçam, né, o Instituto, queria que você deixasse a rede social, né, para a galera seguir. Vou colocar também em todos os lugares quando eu publicar esse episódio, mas já para antecipar para a galera te seguir e conhecer os treinamentos. Bom, o meu Insta, @OsmarTrindadeOficial, e o do IMAP, @IMAPBrasil. Tem o site www.imapbrasil.com.br. E é basicamente isso, Flá. Eu só tenho a agradecer a você pelo carinho, pelo seu carinho. Tamo junto. Por me convidar a fazer parte dos seus projetos, por sempre lembrar de mim. E gratidão demais. E desejo todo o sucesso do mundo para você e que sua voz alcance aí milhares e milhões de pessoas. Nossa, também vai chegar. tô E quem está nos ouvindo, que ajude a propagar. Sim, e quem estiver ouvindo, que inscreva a gente no Big Brother. Marca aí, Boninho. Escreve assim, Boninho, todo mundo vê, menos você. Ó. Todo mundo, menos você. Se liga aí, tá perdendo. E é isso, sigam, até o próximo episódio e conte comigo sempre, viu, Osmar? Tô sempre aí à disposição. Eu sei disso. Beijo no coração. Valeu, Beijo, Flá. Tchau. Tchau. Que bom que você ficou até o final. Não esquece de curtir esse episódio e se quiser saber mais sobre o meu trabalho, acesse @suame.líder no Instagram ou me procure por Flávia Gimenez lá no LinkedIn. Dá uma olhada aqui nos outros conteúdos do canal também. Tenho certeza que você vai gostar. Até o próximo episódio.